Alô! Tô aqui hoje com o Caio Chain, não sei nem como te apresentar, mas cantor, compositor, advogado, empreendedor. Você tá em tudo, né, cara? Cara, algumas versões aí acumuladas, né, ao mesmo tempo. Quando alguém te encontra e fala, pô, prazer, Caio, você fala o quê? Sou cantor, compositor, advogado, como você elenca todas essas características? Eu tenho uma frase que define, eu falo que minha profissão é ser artista e meu hobby é ser advogado. Então é isso. É isso, Vou né? rodar a ampulheta. Tem muito capítulo nessa história, né? Tem muito capítulo. Porque você tem a história do direito autoral, que eu acho muito interessante a gente falar sobre isso. Tem teu projeto agora, que eu também acho muito legal, que depois a gente vai abrir aqui. Mas eu vou fazer a pergunta que eu faço pra todo mundo, que é meio como que você chegou na música, assim. Cara, pois é. Porque Brasília é estranho, né? Eu nunca tinha ido. É. Foi quando eu te conheci. Eu achei aquele lugar muito estranho. Tipo, parece que a arte é improvável de acontecer naquele lugar, né? E ao mesmo tempo você vai para os lugares mais alternativos e tem a arte pulsante, né? Pulsante, é. Então é um lugar bem, bem diferente. Cara, Brasília é uma experiência diferente. Por ser uma cidade muito jovem, né? Eu acho que ela sofre com alguns paradoxos que ela mesma criou, né? Uma cidade planejada, enfim, realmente muito espaçada. Mas isso traz uma perspectiva de uma cidade também, pelo menos a minha visão, né? Um museu a céu aberto, assim, uma cidade totalmente tomada por arte, justamente porque as pessoas que habitam Brasília são muito criativas, né? Não sei se por causa da experiência relativamente distópica, né? Uma cidade, uma forma de ser muito diferente, mas realmente saem de lá artistas muito interessantes. Agora está surgindo uma geração riquíssima em diversas linguagens da arte, mas cara, o meu envolvimento com a música, assim, eu posso dizer que a origem dela, eu acho que tem mais relação com a palavra, sabe, Clemente? Do que propriamente com a música. Eu sempre gostei muito de escrever. Acho que talvez por isso também que eu tenha escolhido a carreira de advogado, né? Não tem ninguém na minha família que seja advogado e tal, fui o primeiro. Mas eu sempre tive essa relação muito forte com palavra, a escrita, né? Histórias. E eu acho que quando eu pensei, quando na verdade eu comecei a escrever, né? E percebi que ali havia mensagens ou obras que eu queria compartilhar, né? Já muito jovem eu tive essa sensação. Naturalmente eu escolhi a música como meio de difusão, porque eu acho que a música ela tem um poder de propagação muito mais... Enorme, né? É enorme, é infinito, né? Ao mesmo tempo as mensagens das músicas elas não são fechadas em si mesmas, elas são, né, abertas à interpretação. Eu acho isso riquíssimo. Para mim isso é incrível, cara. Na verdade isso é o sentido da arte, né? Eu particularmente eu vejo a arte muito como um interlocutor e um remetente, né? E o remetente é o grande responsável por conferir sentido àquela obra, né? Tem um sentido original, tem uma mensagem original, mas a grande riqueza é uma música que às vezes fala de loucura, ganhar uma interpretação de um amor não correspondido que faz pleno sentido na vida de alguém e aquilo se transforma, né? Eu acho que essa é a grande alquimia, assim, da arte. E a música ainda tem um arranjo, né? Uma vez eu vi a entrevista do Leone falando assim, cara, pop é uma coisa muito louca. Basicamente ele falava sobre isso, que no Kid de Abelha a fixação, que era a música densa, virou pular. Fixa, como se a letra fosse super fofa. E não é, né? Tipo assim, o cara tá ali fudido, onde ele vai, uma paranoia fudida, e a música, como o arranjo é pop, todo mundo canta aquilo como se fosse, vamos pra praia, né? Exato, não é fixação. Assim. É muito louco, né? O poder do arranjo, que às vezes sobrepõe ao que tá sendo dito, e as pessoas cantam sem perceber. Né? E eu acho que isso adiciona uma camada, talvez até vaze a minha percepção inicial da palavra, que é a força da música, né? No fim das contas, eu sempre senti muito isso em show ao vivo. O pessoal falava muito no tarô, né, dos shows do tarô. Pra mim, ter uma banda e fazer música, o fim das contas era um show, né? Pra mim, o show é a transa do artista, o momento do ápice, da troca, né, da comunhão. E a música, ela é força física, né? Ela é onda. Então eu sempre senti em shows, tanto no palco como no público, eu sinto de alguma forma um bloco sonoro, né? Ondas que equalizam de alguma forma, chapam
as energias que estão ali naquele ambiente e conseguem atingir uma certa harmonia, né? Todo mundo tem a sua própria vibração, sons, caótico e tal, mas um show, as pessoas estão comungando daquilo e recebendo um bloco sonoro que vibra os átomos. Onda, né? É uma onda, né? Então acaba que a música, eu sinto que ela de alguma forma consegue impactar a matéria, sabe? Acho que talvez por isso que as emoções, a catarse coletiva acontece em momentos de show, né? Acho que por causa dessa força física, de fato, da música. E aí você começou a escrever, e aí como que você falou assim, bom, vou dar vazão isso em música, como que foi? Comprou um instrumento? Não, na verdade, meus pais, eles me deram um violão quando eu tinha, sei lá, uns 12 anos, 10 anos. É uma história engraçada até. E aí eu fui pra uma escola de música do seu Dionísio Miziara, eu lembro. Ele era um senhor que já tinha uns 92 anos quando eu fui ter aula com ele, né? E aí, cara, ele me botava numa sala lá e me dava um papel e falava pra eu tirar música, né? Eu não me dava muita aula. Ficava ali tirando as músicas, você né? Ficava ouvindo e tentando tirar. Eu entendi que, né, lá tinha os números, e os números correspondiam ao lugar que colocava os dedos no braço do violão, né? Eu entendia aquilo, a notação, e aí fui tocando, né? E ele achava aquilo fantástico, foi animadíssimo. Queria gravar uma propaganda comigo, senhor de 92 anos, com a escola de música na W3 Sul, né, lá em Brasília, bem tradicional. E aí eu tomei um certo... falei, poxa vida, né? Entendi que eu podia pegar na internet, naquela época a internet de escada, tava ali na transição, né? E aí comecei a pegar a cifra, larguei o violão por um tempo, e aí lá com os meus 15, 16 anos, tomei coragem de participar em uma das bandinhas de colégio, né? No último ano do ensino médio, já tinha passado na faculdade, passei antes do tempo na faculdade, mas fiz o show lá com a minha escola na época, e aí foi meu primeiro show, e aí eu falei, cara, é isso, né, eu comecei a cantar, o canto surgiu porque eu tava... Meio por acaso. Por acaso, totalmente por acaso, eu tava na casa de um amigo meu, teperino, e a avó dele... A gente, na verdade, ele tava jogando rock band, né? E todo mundo lá na bateria, pá, guitarra, tá. Não sabia tocar nada. Eu falei, tá, me dá um microfone aí. Aí eu lembro que eu cantava That's what you get when you let your heart win, do Paramore. Eu lembro que era isso no rock band. E aí, na época, eu recebi um torpedo. A gente vai se sentindo velho com o tempo, né, cara? Passa o torpedo Orkut. Torpedão. O que era um torpedo? Torpedo era um SMS. SMS, né? A gente chamava de torpedo, né? Exato. Já é isso, né? Coisa de louco. E aí esse meu amigo me mandou um torpedo quando eu cheguei em casa, falando, pô, minha avó perguntou quem tava cantando aqui, falou que a voz era mó legal. Aí eu no banho aquele dia, that's what you get. Aí começou, cara. Aí, assim, disso, na verdade, veio a pulsão de montar uma banda e foi, ao mesmo tempo, foi meio natural, assim, sabe? Eu não... Minha irmã cantava em casa, na verdade, né? Ela era uma cantora lírica, assim, super... Uma voz incrível, eu nem era muito... Eu sempre fui visto na família mais como um menino inteligente, ele vai ser um advogado, Você era meio CDF, moleque, assim. Cara, não, não sei, eu tive várias fases. Aí quando a gente fala CDF, parece que é aquele que estuda o dia inteiro, mas você passou fácil, o colégio foi um negócio simples pra você, né? Assim, em termos de educação... De nota, passou fácil. Eu passei no meio do terceiro ano, né, na UNB lá em Direito... agora terminei um mestrado lá na UNB também. E por que direito e por que direito autoral? Cara, o direito eu acho que por causa dessa relação com a palavra, né, que eu te falei. Eu sempre gostei muito de argumentar, de conversar, adoro construir ideias e... eu escrevi já muitas crônicas, não tanto poesias também. Não, mas aí você poderia ter sido jornalista, né? Pois é. É porque o meio de direito, pra quem é de fora, é um negócio tão estranho. Pois é, né? Eu acho que... tão duro, né? É muito estático, As pessoas acham até muito engraçado que eu seja advogado e artista, porque são quase como duas faces opostas mesmo, né? E é isso, o direito surgiu mais nessa lógica da argumentação. Acho que, sinceramente, tomar uma decisão com 16, 17 anos na cara sobre o que você vai ser, né? Você não tem nem noção das coisas, né? Sei lá, quem faz engenharia florestal e direito e medicina, puta merda, se eu tivesse feito medicina eu tava ferrado, cara, que eu não ia aguentar, entendeu? Puxa. Pô, mas você acertou, porque você continua, né? É uma relação meio dicotômica, engraçado também, porque quando eu escolhi o direito, né, foi no mesmo momento que eu falei, cara, vou
comecei a escrever letras, de fato, e músicas e tal, e tocar mais violão. E aí foi bem nesse instante que eu decidi a música também. E aí ficava nessa, né? Eu sentia que o direito não me permitia ser aquilo que eu gostaria de ser. Que o direito me atrapalharia dentro da minha carreira musical e tal. E talvez vice-versa, né? Exato. Eu trabalhei desde muito jovem. Eu passei muito cedo na UNB e logo comecei a estagiar também. Comecei a estagiar com menor de idade em escritório de advocacia, né? Bom, e aí, cara, foi só até o fim da graduação eu levei ali meio insatisfeito com o direito, né? Estagiei em vários escritórios. Estudei um tempo na Sorbonne, no intercâmbio, pela UNB, e curiosamente caí na Sorbonne, a Sorbonne Nouvelle, né, a Paris 4, que é mais vinculada a relações internacionais, a artes. Fiz algumas matérias de artes lá, engraçado isso, pensar isso hoje. E aí no final da minha graduação foi quando a gente foi lançar o primeiro EP pelo Tarô, né, o Zero. Aliás, só pra explicar pra galera, Pretinho, cola na minha aqui. Senão é porque às vezes eu viro pra lá e aí ele não sabe que eu vou virar. Como que foi que eu conheci o Caio? Eu tava no Coma, fui palestrar lá, e aí tinha a Criolina, né? Que era uma casa muito bacana, com várias bandas que estavam participando do festival, e eu achei o Tarô a banda mais legal, assim. Me impactou, e eu não juro por Deus, cara, bandas novas em sequência, é difícil a gente assimilar aquilo, né? Tipo, 1, 2, 3, 4. Tem uma hora que você se desliga, o som era muito alto. E aí eu vi o Tarô, achei muito legal. E a gente acabou se conhecendo assim, né? Exato. E aliás, o Tarô era muito legal mesmo. Era muito legal. Porque o show era uma experiência, não era só uma molecada no palco tocando. Era uma galera que tocava bem, as músicas eram boas e tinha toda uma história teatral ali, né? Que fazia você estar num lugar que não era aquele que eu tava na banda anterior, sabe? Exato, transformou a história, né? Um show que era uma experiência, né? E foi justamente isso, assim, eu comecei a lidar com direito autoral por causa do Zero, que foi o primeiro EP da banda, eu que fui responsável por subir as músicas nas plataformas. Você não sabia nada? E tal. Não tem matéria de direito autoral nem nada, e nenhuma graduação de direito no Brasil, assim, né? É ridículo. A gente aí você foi descobrir o que era SRC, o que era exato. tudo. Aí eu fui vendo, na verdade, um buraco negro, né? Eu não entendi como assim eu tenho que me vincular a uma distribuidora que tem um contrato com o Spotify, essa é a única forma. Tem que estar numa associação. Exato. O que é essa associação? O que é sistema de gestão de coletiva? O que é o ECAD, né? Aí, cara, eu trabalhava com direito trabalhista na época, né? Foi muito louco, assim, porque foi um boom. E eu lembro que eu tive um sonho, assim, né, um dia, e acordei confuso, assim, sabe? Segurando as paredes, assim, porque eu tinha entendido que tinha um universo ali. Na época eu tava nessa vibe meio tipo assim, o direito tá me atrapalhando na minha carreira, né? E eu ia fazer uma monografia besta, assim, sabe? Com o tema mais manjado pra possível. Passar e ponto. Com a banca, exato. E aí eu vi aquilo, e cara, pedi demissão do meu estágio na época, que ia me contratar como advogado. E mergulhei numa super monografia que falava sobre sistema de gestão coletiva e ECAD, né? Então foi aí que eu comecei a lidar com o direito autoral e mais com direito e economia criativa, que hoje é a minha grande, ampla área, né? Passou muito além da música. Eu comecei a partir daí, né? Da visão do sistema de gestão coletiva de direitos autorais, de plataformas, streaming, pagamento de direitos autorais, nessa dinâmica, né? Aliás, eu poderia pedir para você tentar explicar isso. Por que eu tô te pedindo? Todo mundo que entende disso, eu peço para explicar. Porque é difícil de entender. Sim. E aí eu tô vendo que cada um que vem e tenta explicar, ou explica, alguém entende um pouquinho. Porque é confuso. É confuso. Mas assim, cara... Até pra quem não é da música, tá ouvindo essa história, entender o que a gente tá falando também. Existe uma grande confusão sobre o que é o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição, o ECAD, e a forma como esse ecossistema funciona. Mas é muito simples. Autores, historicamente, tenderam a se organizar coletivamente pela defesa dos seus direitos sobre o uso coletivo, uso público da sua obra. Então imagina, cara, eu tenho uma música aqui, mas eu desço ali embaixo e aí eu vejo no bar da esquina, na hora que eu passo, que a minha música tá tocando.
Eu falo, cara, essa música tá tocando, mas esse cara tá ganhando aqui em cima desse estabelecimento, em cima da minha música também, eu não autorizei, ele deveria me pagar algo. Como que eu vou chegar lá e vou falar, então, essa música é minha aqui, ó, faz um licenciamento aqui agora. Eu também não tenho, ao mesmo tempo, se eu estivesse cobrando lá embaixo, eu não teria como ir no bar da esquina e nem controlar o que tá acontecendo em Curitiba. Então, parando pra pensar historicamente, né, lá século XVIII, que começaram as primeiras movimentações em torno de associações de pessoas, de artistas, para a defesa na verdade, o acompanhamento do uso da obra e dos seus associados perante a sociedade, né? Então isso começou com Beaumarchais, que era um dramaturgo francês, isso acabou transbordando para a música, né? Então no início a SBACEN, né? Que é, agora eu não lembro exatamente o nome, mas é a Sociedade de Compositores e Autores da França, e o outro é de teatro, né? A SBAT. A SBAT, ela acompanhava os teatros em que estava sendo interpretada Os Miseráveis, de Victor Hugo. E aí cobravam um determinado valor aquilo e distribuía aquilo para o Victor Hugo. A aglomeração de artistas em torno dessas associações, esses CNPJs, é o que dá a origem ao sistema de gestão coletiva de direitos autorais, que é uma lógica que está vinculada ao terceiro setor, à sociedade civil organizada. O que no fim das contas é uma UBC, Abramos? São todas associações de pessoas que essa associação que não tem fins lucrativos, o que não significa que não tenha fins econômicos. Sim, né? Que é bem diferente. É bem diferente. O objetivo dela é ir perante a sociedade, controlar o uso das obras para que sejam pagos direitos autorais aos autores da obra, para depois essa verba ser dividida e paga, né? Então, é vital. Na verdade, só desculpa te interromper. Claro. Esse assunto é bom repetir. Cara, todo mundo que vem aqui que pode explicar melhor, cada um vem com uma visão diferente da mesma história, né? O ECAD nos Estados Unidos, ele não existe, né? Essa figura do ECAD. Aqui no Brasil ele é um monopólio legalmente instituído, né? Isso também é por causa de uma experiência histórica. Por exemplo, antes de chegar nos Estados Unidos, vamos pensar na lógica brasileira, né? Na França tinham essas associações que recolhiam os direitos dos autores. Aqui no Brasil isso começou a se organizar em 1917, depois do Código de 16. Que surgiu a primeira associação de gestão coletiva de autores de teatro também. Dela surgiram outros de música, etc. E isso foi prosseguindo de uma maneira um pouco caótica até a década de 70. Múltiplas associações surgindo, umas das outras, com formas de gestão específicas, com parâmetros de arrecadação, de distribuição também específicos, sem uma definição legal básica, sem uma definição de preço ou de forma de cobrança, né? Vamos botar de uma forma totalmente caricata. Digamos que tivesse uma noitada lá na década de 70 e tocasse Mutantes, Caetano, Gil e Doces Bárbaros. E cada uma dessas bandas, autores, são de uma associação diferente. Puta, como é que a festa ia pagar direito autoral para cada uma delas? Quem que ia cobrar? Como é que seria, né? Então, em 73, se editou uma nova lei que, com essa conjuntura brasileira, entendeu que a melhor solução para esse ecossistema seria a criação de um ente arrecadador e distribuidor único, que é o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição. Então, no Brasil, não é exatamente uma pirâmide, mas se organizou assim historicamente, né? O ECAD, ele é o ente arrecadador-distribuidor que dispara a verba arrecadada às associações, que aí sim definem quanto que será pago para cada um dos seus associados, com dados que são recolhidos, etc e tal. Tem várias formas de se fazer isso, várias formas distintas, vários tipos de pagamento distintos. Mas como isso. Você fala sobre alguns deles? Cara, por exemplo, o pagamento por show, né, espetáculo ao vivo, eles geralmente fazem uma conta em cima da unidade diária, que é uma estimativa de público e, portanto, é uma estimativa de arrecadação, né? Então, eles têm uma definição de preço de uma unidade diária e aí eles fazem esse cálculo em cima. Uma outra forma de coleta de dados, que aí pode ser feita por software mesmo, né? Que é o que o ECAD tem desenvolvido há alguns anos. O acompanhamento de músicas que são executadas em rádios.
em televisões, né? As listas que têm que ser enviadas ao ECAD falando que músicas que foram tocadas ali. Tudo isso faz sentido, né? Às vezes os músicos ficam abismados, né? Como assim eu tenho que pedir dispensa do meu próprio direito autoral pro ECAD? Se eu não pedir, eu tenho que pagar o direito autoral? Sim, porque senão o sistema não funciona, né? É você pedir uma liberação, porque senão o seu direito vai ser cobrado automaticamente. Você vai pagar e para receber no fim de novo. Só que, claro, tem muitos problemas de gestão, tem muitos problemas de implementação disso tudo. O ECAD já foi totalmente abduzido e mal utilizado, né? Mas temos que sair de um lugar de demonização do ECAD e entender que, na verdade, ele é um pilar fundamental de liquidez para os artistas, né? E quanto melhor o ECAD funcionar e for aperfeiçoado, né, mais fortalecida fica a indústria da música, no caso, né? Então é isso, assim, a lógica no monopólio legal do ECAD, ela é simplesmente por causa de uma conjuntura e uma experiência brasileira específica. Nos Estados Unidos é diferente. Lá não existe um ECAD. Lá não existe um ECAD. Existem alguns ECADs, né? Existem algumas associações arrecadadoras que têm a sua estrutura ligada a outras associações. É um sistema diferente. A França, não sei, eu posso estar dizendo aqui besteira, mas se não me engano também é uma estrutura que não tem tantas, mas tem algumas, 2 ou 3, né? No digital, se a gente for parar pra pensar, talvez em algum momento não precise, né? De tantos intermediários, que é mais simples de pagar e mensurar, né? Exato. Assim, se for parar pra pensar, né? Tudo tem vantagens e desvantagens. Então vamos pensar no ECAD. Se houver digamos que esse monopólio legal fosse dissolvido, e aí se pudesse criar outros escritórios arrecadadores e distribuidores aos quais podem se acoplar essas associações, é como se fosse uma federação. Sim. E aí eles começam a praticar um preço ou um tipo determinado de arrecadação e distribuição. Isso pode ter repercussões positivas no mercado por causa de uma livre concorrência. Às vezes eles pagam mais. Uma associação vai te propor algo melhor. Uma vai reduzir a taxa de administração e vai reter só 5% ao invés de 7,5%. Então você vai ter mais distribuição de direitos, né, e tal. Mas ao mesmo tempo o monopólio legal ele unifica e ele torna menos... deveria tornar menos variada, menos burocrática, reduz o custo operacional em termos de players, né? Então, assim, tudo são questões de gestão, né? No fim das contas, os nossos problemas eles são generalizados e a gente pode ir de política, economia, música, mercado, qualquer coisa, tudo são desafios de gestão, no fim das contas. Estão né? falando que a pessoa que está lá agora é muito legal, né? O ECAD tem... tido que uma evolução, presidente, né? Uma nova presidente. Dizem que ela é muito legal, pelo menos foi o Castelo Branco falou pra mim. Sim. Eu já recebi feedbacks muito positivos dela também. Temos que confiar nela, que ela tá fazendo uma gestão incrível. E não só nela, assim, eu acho que na esteira de algumas reformas legais que aconteceram em 2012, 2013, né? Justamente por causa dos problemas que haviam dentro do sistema de gestão coletiva, né? Teve a própria CPI que foi do Senado, né, que foi um relatório do Lindbergh Faria, que surgiu de um caso que saiu no Globo, chamado caso Milton Coitinho, que era um compositor que estava ganhando uma grana violenta por causa da trilha sonora de Deus e o Diabo na Terra do Sol. E aí falaram, cara, quem é esse cara? Quem é esse maluco? Milton Coitinho, ninguém sabia o que era. Foram puxar o cara, descobriram que ele era um funcionário de uma distribuidora de bebida no interior do Rio Grande do Sul. E tava ganhando isso no ECAD de Minas Gerais. E tava, sei lá, ganhando $40 mil por não sei quanto. Era coisa louca, entendeu? Problema de gestão. E no fim das contas, até assim, para pensar, aqui até uma autocrítica para nós como setor e como artista também, até autocriticando a minha monografia, eu disse muita besteira na minha monografia. Sim, depois do mestrado também, né, acho que isso é natural do processo acadêmico e tudo mais, né, a necessidade de trazer informações e opiniões, às vezes você... Passa do ponto. Não é nem passa do ponto. Você tá inserido numa bolha. Você sempre tá inserido numa bolha, né? Sempre tá inserido na porra da bolha, Você sempre tem um ponto de vista, né? E o meu ponto de vista ali, quando eu tava escrevendo minha monografia, era muito do artista que o ECAD era como assim? Você não me dá uma solução. Você tá me dando um problema, ou você tá não trabalhando da melhor forma, né? Mas é isso, assim, o ECAD, ele é vital, ele é um órgão que vem se aperfeiçoando muito com essas
reformas legais que vieram dessas CPIs e tal, que trouxeram a necessidade de aperfeiçoamento, de digitalização dos processos, reduziram as verbas retidas a fim de custo operacional, né? Porque é isso, se for parar para pensar, uma associação sem fins lucrativos. Isso quando eu dou algumas aulas desse tema, né? Graças a Deus a UNB de vez em quando me abre um espaço lá para tratar do temas em alguns ciclos de direito regulatório, principalmente, né? Direito regulatório e cultura, que é o tema da minha dissertação de mestrado. E aí eu sempre começo perguntando para o pessoal, quem aqui já lidou com o ECAD? Aqui tem alguém aqui que já fez festa aqui na UNB, de CADIR, né, de centro acadêmico e tal, já lidou com o ECAD e tal. A galera levanta a mão, tá, legal, vou dar aqui 4 opções aqui, qual a natureza jurídica do ECAD? Uma empresa pública, é um órgão ministerial, é uma empresa privada, é uma associação sem fins lucrativos, é uma autarquia especial, sei lá, qualquer coisa. Quase ninguém fala associação sem fins lucrativos, porque acham que o ECAD tem uma função, meu Deus, eles cobram direito autoral e tal. Eles são uma associação sem fins lucrativos, eles não têm fim de lucro. O superávit que é retido ali, ele é reinvestido em operacional e ele é distribuído, na verdade, aos associados, né, que são os titulares do direito de fato. Sim. Então, uma forma que a sociedade civil arranjou para se organizar, para defender os interesses e garantir esses direitos, né, os direitos autorais de fato. Então, assim, o ECAD é um assunto que realmente falta uma discussão aprofundada, mais técnica, falta uma discussão geral mais clara, né, não é difícil de entender. É um sistema de gestão coletiva. Pessoas se organizando em torno de um CNPJ, de uma associação, que perante a sociedade recolhem. No caso do Brasil, tem um ente que concentra isso e dispara entre várias associações. E tem muita coisa retida porque tem muita duplicidade, muita coisa mal feita, mal preenchida. Porque a nossa cadeia produtiva, os autores são desorganizados. Né? Num país enorme como o nosso, desigual, né? Uma informalidade brutal. E isso é uma questão também, né? Todo mundo reclama. Essa autocrítica que eu mencionei ali atrás talvez não tenha fechado a ideia, né? No fim das contas, o que é isso? É um movimento de sociedade civil organizada. O que o artista está realmente ganhando, se corroendo, falando, o ECAD, blá, blá, blá. Cara, vai na tua associação, entenda como a tua associação funciona, se candidate a um cargo dentro da associação de gestão, né? É um trabalho remunerado, inclusive. Para ter alguém que possa se candidatar. Exato, né? Porque as discussões num todo tão rasas, né? Total. Em todos os sentidos. E quando você entra na música, Spotify não paga, a pessoa não entende nada. Ela só tem uma opinião que ela ouviu alguém dizer e ela repete. Exato. Então a gente tá num momento, acho que na música ainda mais, porque o artista não é muito da natureza dele, querer entender toda essa parte burocrática. Então fica todo mundo discutindo sem saber exatamente o que é. Né? E sinceramente isso é cafona. Assim, de artista não querer saber de business e não querer saber essa coisa de sexo, drogas e rock and roll e de, eu quero só fazer minha arte, isso não existe mais. Isso é cafona, isso tá, cara. Sabe, ficou pra trás. É óbvio que você tem que entender. É óbvio que é uma carreira, não entendeu? Precisa fazer um mestrado nisso, mas, pô, claro que não. 6 meses ali que você vai entendendo, né? Vivência. E você encarar aquilo como... O que é uma carreira, no fim das contas? O que é você gravar um disco, você dar entrevista, dar show? Isso é um empreendimento cultural, isso é um empreendimento criativo, isso é uma carreira, isso é uma estruturação, é uma empresa ao redor disso. À medida em que cresce, você precisa de mídia, você precisa de contabilidade, você precisa de booker, você precisa de comunicação, né? Enfim, então é um negócio, as pessoas precisam entender isso, né? E se o artista não tiver esse perfil de fato, não precisa ter todos os artistas com esse perfil, né? Se esse artista não tem esse perfil de fato, que ele realmente consiga conceder a gestão da carreira dele a um empresário ou a uma... Mas mesmo assim, delegando, se ele não souber nada daquilo, ele pode ser mais chance de ser roubado. Total. Né? De ser mal instruído, exato. E etc. Né? Eu acho que, assim, um caminho maravilhoso para qualquer profissão, na verdade, é você percorrer todas as etapas dela, né? Então, assim, é muito importante todo artista entender como fazer uma gestão de mídia social, como fazer os materiais para as mídias sociais, se comunicar nas mídias sociais, o processo de gravação, o processo de tirar um ISRC e entender como que é feito o pagamento do Spotify, quem é a sua distribuidora,
como que paga. Exato, né? Mas as pessoas, na grande maioria, não estão muito interessadas em aprender tudo isso. Mas sabe que eu acho que também tem uma outra coisa, que as pessoas não estão muito interessadas em saber disso, mas ao mesmo tempo não tem tempo de saber disso, porque é muito raro você poder ser artista 100% do tempo. Né? Acho que isso não existe mais. Não assim, hoje em dia até os como que a gente vai administrar o tempo para você conseguir ser artista. Porque na verdade, cara, aqui fazendo autoanálise mesmo da época, cara, tem tempo pra caralho, na verdade, né? Ainda mais quando você é mais novo, pô, dá pra ser artista, porra, fazer e-mail marketing, porra, trabalhar no marketing, fazer comunicação, é muito tempo. Aí depois que você é adulto, tem filho, faz sucesso, aí a gestão do tempo é mais complicada, até porque você começa a ter muitas pontas, né? Mas eu acho que pro artista jovem, cara, que ainda não tem filho, que não é casado, cara, pelo amor de Deus, bicho, tem tempo, concorda? Cara, tem um... Sobra a porra do tempo. Você me fez recordar agora uma frase de um amigo meu, que também é músico, arquiteto, mora agora na Alemanha, fazendo lá na escola de Bauhaus, um mestrado também em arquitetura. E eu lembro de me queixar pra ele, falar, na época da graduação, né, que eu tava estagiando no escritório de advocacia, com a banda, com a graduação, fazendo um bando de coisa. E eu falei, cara, eu tô sem tempo e tal. Ele falou, cara, Caio, qual é o teu horário? Eu lembro que era 6 horas de estágio, 4 horas de aula por dia e, sei lá, mais 4 horas de ensaio, né? Daí 10, 14 horas. Ainda sobram 10, mas 7 horas pra dormir, ainda sobram 3 pra você fazer o quê? Né? Não, mas você tá dando um exemplo de um cara que tem muita coisa pra fazer. Que tava realmente, tipo, fazendo tudo que se faz quando você tá mas ainda assim sobra tempo. Sobra tempo. É isso, né? Mas não você é fora da curva, né? Tipo, dos artistas que eu acompanho, raramente você encontra alguém que faz uma faculdade, que faz isso, faz mestrado, que estagia no escritório de advocacia e ainda é artista. Você tinha uma agenda full, é mais complicado mesmo, porque nisso ainda tem amores, amizades, e o mundo, né? E se divertir, viver e estar aberto a experiências que vão influenciar no meio disso tudo, eu tive 9 namorados em 10 anos, cara. Eu não sei como. Você teve o quê? 9 namorados em 10 anos. Então, coisa toda, ainda cara. tem tudo isso, coisa né? de louco. Mas eu acho que tira o teu estágio, tua faculdade, você é só artista e faz uma faculdade ali pra ter um segundo, que eu acho que é o mais comum, né? Pessoas que fazem uma faculdade complementar, infelizmente a gente não tem music business no Brasil, que seria muito mais legal você fazer uma faculdade que vá somar né, na tua carreira. E aí você vai fazer uma outra. Então eu acho que esse é o mais normal, assim. Eu acho que é porque eu consegui fundir, sabe, Clemente? Porque você conseguiu se apaixonar por uma segunda história, se eu não né? tivesse encontrado direito autoral, tido esse clique lá atrás, eu ia ter me formado em direito, pegado o diploma e ido mexer com artes, entendeu? Só que é isso, acabou que por eu ter virado toda, né, no fim, depois eu ainda voltei, na verdade, ao escritório em que eu trabalhava, com direito trabalhista e tal, e eu rompi com a advocacia clássica, no sentido de estar vinculado a um escritório, com um salário fixo e trabalhando com casos diversos, né, eu migrei para um tipo muito mais dinâmico de advocacia. Eu queria só trabalhar com casos de cultura, entretenimento, propriedade intelectual, economia criativa, né? E aí é isso, acabou que isso se tornou meio que uma coisa, assim, de vez em quando eu falo tantas coisas, assim, né? Caralho, 3 empresas mas tudo é meio que uma coisa ao mesmo tempo, né? Eu tô todo focado, eu costumo brincar que eu migrei todos os átomos no meu corpo, assim, falei, cara, cultura, puf. E eu acho que no fim das contas a minha luta, assim, o meu sonho, por que eu faço isso? Por que eu migrei todos os meus átomos pra cultura, né? Porque eu acredito, eu gostaria de ver um mundo em que, sei lá, uma criança nasce lá e começa a tocar um piano e fala, papai, eu vou ser músico. E a família, oh, que incrível, graças a Deus, essa criança vai ser uma milionária, né? Como se fosse uma reação que tem como direito, né? Tipo, meu filho, vou ser advogado, né? Vai ser médico, graças todo mundo, a Deus. Meu filho é médico, né? Músico, meu filho é vagabundo, vai ser um quebrado, entendeu? De mudar isso mesmo, né? É igual eu virei meus átomos, como você falou, pra informação. Acaba tendo, de alguma maneira, um entretenimento, porque as pessoas estão acompanhando os papos e tem gente que não gosta de música, mas gosta das histórias da música. Tem gente que é artista e, cara, tá começando a ter uma galera que eu não consigo definir, assim, todo mundo da cadeia da música. Porra nenhuma. Tá começando a ter muita gente, mães, que são fãs de um artista e querem entender como que aquilo funciona, né? É o making off, né? Vira um pouco... os bastidores. Os bastidores da história, né?
E aí, isso que você tá falando é importante porque, cara, das pessoas entenderem que dá pra viver bem de arte e dá pra você ser tão trabalhador, organizado e profissional como qualquer outro profissional de qualquer outra área, né? A gente tirar esse estigma de que ser artista é sexo, drogas e rock and roll e etc, né? Porque não é. Pode até ser, mas eu acho que tá ficando cafona, eu acho, cada vez mais esse artista... Eu acho que ele vai ter cada vez menos chance de dar certo. Não romantizo quem morre com menos de 30 anos e, pô, legal. Porra, eu queria ver a Amy fazer 30 faz uma discos. Falta do cacete, porra, pelo amor de Deus, quantos a gente perdeu nessa história, né? Sem caretice alguma, mas assim, morrer antes da hora não é legal, né? Porra. Fica um vão, né? Fica uma ausência mesmo. Vende mais camiseta, caneca e etc, mas... Não podia vender disco e fazer música pra nos agradar várias gerações. Exatamente, né? E transformar várias gerações. E se transformar... Né? Cara, eu tava vendo isso... Hoje eu tava vendo o novo disco de Caetano, né? E aí eu na verdade, tava ouvindo a semana toda e tal, e aí eu fui ver o clipe daquela Não vou deixar você andar com a nossa vida, né? E aí, cara, é um clipe, assim, de Caetano, ele cantando a canção, mas ele faz uns caras, assim, não vou deixar, ele não tá falando nada. Ele faz umas coisas, faz assim, né? E você olha e fala, cara, Caetano tá com, sei lá, 75 anos, graças a Deus esse cara tá vivo. Artisticamente, e aí do né? nada a música vira um funkzão no final, entendeu? E você vê aquele senhor com marca do tempo, Caetano, entendeu? Vivo, trazendo uma nova obra, num novo tempo. Porra, isso não tem com a Amy, né? Quem disse? Que som ela estaria fazendo hoje, né? É uma grande pena mesmo. Vários outros, né, cara? Até que morreram no caminho, tipo Raul Seixas, que eu era muito fã. O que estaria o Raul fazendo agora, Exatamente. Né? Como que seria o amadurecimento? Renato. A música tá inserida em contextos de tragédias românticas ao mesmo tempo, né? E talvez seja isso também, né? Tenha um estigma, o artista ele tem um estigma de... no fim das contas ele tá ali na fronteira do que é o significado de trabalho, né? Queremos ser reconhecidos como artistas e como ofício e como classe e valorizados, mas no fim das contas é uma tentativa de sair ao mesmo tempo de um sistema de trabalho, no qual eu preciso trabalhar para ter renda, né? É uma relação diferente entre o que no fim é o produto de fato, né? O produto ele pode ser a música, ele pode ser o artista, ele pode ser a história, né? Enfim, e o trabalho e a verdade daquilo, né? É louco também porque a arte, ela... Eu tava refletindo recentemente de uma maneira bem aprofundada do porquê diabos essa percepção existe. Porque inconscientemente a sociedade guarda um signo de que fazer arte é algo como uma aventura ou vinculado a um estereótipo, a um arquétipo de vagabundo, de aventureiro, né? Chegou a alguma conclusão? Cara, eu cheguei a uma conclusão através de um estudo econômico, você acredita? Tipo assim, dentro da minha dissertação eu explorei muito a construção dos mercados criativos, né? E de mercados de matriz cultural e a relação disso com o Estado, com cultura, como criar um ecossistema de sustentabilidade e crescimento através disso, através do Estado regulador, do direito regulatório, né? Que é o objeto desse meu estudo. E aí eu tive que remeter a estudos econômicos mais clássicos, né, de economia clássica, enfim. E na Revolução Industrial, até a Revolução Industrial, as atividades culturais e artísticas, elas eram da vida cotidiana, né? Mais de um bem-estar e de um ritual e de uma tradição. E quando vira a Revolução Industrial, fazer arte passa a ser uma perda de força de trabalho produtiva, né? Então assim, por exemplo, o trabalhador que poderia estar lá na fábrica fazendo croque, tá lá dançando, fazendo música, na boemia, enchendo a cara na noite para depois no dia seguinte estar de ressaca no trabalho. Então esse estigma e essa visão de que a arte é algo prejudicial a uma vida tradicional ou a uma vida, como dizer, abastada, né? Uma vida regular,
É claro que isso não é a única explicação, né? Mas uma das origens, eu acredito que seja essa relação da capitalização da força de trabalho e do que é o trabalho com arte, né? Que depois passa por um novo paradoxo, que é como é a capitalização do objeto artístico, né? O que é a indústria da cultura, o que é a indústria da arte, o que é a indústria da música, a arte, signos econômicos e culturais. Como falar de signos econômicos e culturais se a sociedade não entende a cultura como uma força econômica? E até os próprios artistas aqui a gente tem no meio artístico várias questões, né? Mas tem um milindre de falar de dinheiro. É como se você é artista, você é um negócio, mas falar de dinheiro não é legal. E eu acho que em todas as pontas de prestação de serviço, sabe? Tipo, não é muito agradável, tipo, se dar o seu preço. Sim. E eu acho que isso tem que acabar no nosso mercado, porque eu sinto hoje, por exemplo, que é uma crítica minha, né? A maneira como se chora um preço na indústria criativa, ninguém tem essa mesma coragem na hora de ir ao médico, na hora de ir num restaurante, ir numa peça de teatro. Nenhum artista, ou empresário de artista, ou produtor, ninguém tem essa coragem. Por exemplo, cara, é normal. Pô, vem cá, teu preço é 20, dá pra fazer por 5? Cara, você não faz isso no teu cotidiano, né? Mas eu acho que vem muito dessa... de falar de dinheiro é uma coisa tão melindrante, assim, que o dinheiro ficou num lugar estranho. Então, na verdade, o artista, quando ele dá certo, hoje ele consegue ganhar muito dinheiro, né? Você vê, pô, Paulo Gustavo, caminhos, né? Hoje, quando o artista estoura, e há muito tempo já, é possível você ser muito rico de arte, né? Então, a gente tem pessoas muito ricas no teatro, você tem na música, que bom. Adoro quando eu vejo um artista num baita carro morando bem. Mas, ao mesmo tempo, a sociedade tem uma certa... Pô, mas... E os próprios artistas que não estão lá... Porra, mas... Então, é como se fosse proibido ser bem-sucedido, sabe? Mas eu vou te falar que eu acho que isso é um mal que vai além da música. Eu acho que isso é um mal de nós brasileiros, cara. Eu acho que o sucesso no Brasil... ele é um objeto de extremo desejo e, ao mesmo tempo, de extrema repulsa. É raro ver projetos, pessoas, né, que dão certo, que a opinião ao redor daquilo ali é comum no sentido de que não houve um favorecimento até, né? Às vezes as pessoas são pretendentes a dizer, aquela pessoa tinha uma família muito rica, aquela pessoa teve muitas oportunidades na vida. Desmerecer o sucesso do outro, né? Para além do dinheiro, né, de ser um problema falar de dinheiro, o sucesso também tem uma questão com o sucesso, né? E acho que isso vem de uma falta de empoderamento, individual e coletivo, até de uma consciência nacional, assim, sabe? De uma consciência de coletividade e tal. Essa questão do dinheiro é porque você falou uma coisa muito louca desse conflito do artista, mas eu sou um negócio, né? Porque isso é recente, na história do mundo, né? Total. Um artista como um negócio é recente. Total. Né? Na verdade, isso é uma outra questão muito importante de ser compreendida, né? Os mercados artísticos, eles estão umbilicalmente ligados à tecnologia. A formação da indústria cinematográfica, da indústria fonográfica, todas elas remetem ali a revoluções tecnológicas que aconteceram no final do século XIX, cinematógrafo, fonógrafo, né? Bell, Edison, e isso se modulando ao longo do século XX com as evoluções de cada uma dessas máquinas, sei lá, a revolução do disco de goma laca pro vinil, pro CD, tudo isso foi permitindo cada vez mais a potencialização do consumo, né? Não existia indústria da música em 1750, Olha entendeu? Só, é muito recente. Muito recente, é muito recente. E muito recente de uma maneira... As pessoas, de vez em quando... aí a gente entra na discussão sobre streaming e tudo mais, né? Vem cá, só pra... A gente vai voltar nesse ponto. Porque você pulou o seu mestrado, assim. Sim. O teu mestrado foi exatamente sobre o quê? Cara, tratar de cultura sob o prisma do direito é muito complicado, né? E também muito complicado porque as discussões acadêmicas, em geral, não inserem tanto isso, né? Nos estudos e tal. Então, já foi um desafio conseguir inserir isso dentro da UNB. A UNB
minha casa, né, em termos de academia, e eu consegui desenvolver lá dentro um trabalho relacionado à regulação e cultura, né? Então, basicamente, a minha dissertação de mestrado, ela busca entender a relação entre Estado regulador e cultura, né? Então, é entre direito regulatório e cultura. Nós temos uma agência reguladora específica para um setor artístico nacional, que é a Ancine, né? E por quê? O que é uma agência reguladora, na verdade? As pessoas talvez não saibam exatamente o que é uma agência reguladora, mas é um órgão de caráter extremamente excepcional, né? Extraordinário. É uma estrutura administrativa tecnicamente vinculada ao executivo, mas que tem independência administrativa, orçamentária e que é técnico, que consegue compreender um setor, a sua minúcia e interagir com esse setor de maneira dinâmica, editando regras complementares, fiscalizando, regulando, né? Criando uma arena de construção de consensos, né, e de debate entre os grupos de interesse. Isso é a lógica do direito regulatório. E no caso do Brasil, brotou uma Ancine do nada. Então a minha dissertação, ela busca, na verdade, a origem do porquê surgiu uma Ancine, porque geralmente agências reguladoras, elas surgem em setores que são muito ricos e que requerem regulação, né? São setores com uma concorrência muito agressiva e que eles próprios requerem ao Estado. Tecnologia tem muito tem isso. Tem muito, ou mesmo também setores que são de interesse público, né? Então, por exemplo, a Anatel, de comunicações, aí água, transporte, etc, né? Todos esses também têm agências reguladoras. Mas no fim das contas, a lógica que eu tratei no meu mestrado foi, já que existe uma agência com uma característica tão específica quanto a Ancine, que não funciona como poderia funcionar, como uma agência reguladora de fato, virou mais uma agência de fomento, e já que ela também é uma agência com uma especificidade ainda maior, que ela é a única votada por medida provisória, agências reguladoras, elas têm que ser criadas por lei específica, né? E a Ancine foi criada por medida provisória que foi aprovada 6 dias antes de ser aprovada. Que loucura, hein? Uma nova emenda. Isso foi em 2002. A emenda 32 de 2002, que é a emenda que determina um prazo de 120 dias para cair a medida provisória, que se ela não for votada, ela cai, né? Saiu tipo 12 de setembro de 2002, a Ancine foi fundada por medida provisória no dia 6 de setembro. Então até hoje ela é uma medida provisória. Caramba. Né? Então é uma aberração jurídica também, né? Então assim, a minha proposta é, cara, já que tem a necessidade de revisar e aperfeiçoar a Ancine, por que não pensar em uma agência reguladora das artes e da cultura? E isso é uma ideia tecnicamente muito louca, né? A Ancine engloba exatamente o quê? A Ancine, ela é a agência reguladora do cinema nacional. Só cinema. E sabe por que ela surgiu? Isso é um dos aspectos mais interessantes também da pesquisa, né? Existe uma teoria, na verdade, o direito regulatório, ele deriva muito de direito econômico, e a lógica regulatória, ela surge, na verdade, pela economia, né? O prisma de direito regulatório, ele é muito recente ainda. E existem várias teorias do porquê a regulação se faz necessária, né? Teorias de grupos de interesse, são grupos de interesse pressionando o poder público por uma atualização maior em leis, porque aquele determinado setor precisa disso para avançar, né? Então, a Ancine, ela não surgiu porque o cinema nacional era gigantesco e era um supermercado, né? Ela surgiu porque foi criada a Embrafilme, que era uma estatal que foi criada, que também é uma aberração contextual e jurídica não, mas foi uma empresa, a única empresa pública, né, na área do cinema, a Embrafilme, que era responsável por subsidiar e principalmente a cadeia de distribuição de filmes nacionais. Foi fundada em 69, se eu não me engano, na gestão do Jarbas Passarinho, ministro na ditadura militar. E é isso, né? Então, assim, o cinema nacional conseguiu, na ditadura militar, a criação de uma estatal para distribuição de filmes nacionais no Brasil e no exterior. E conseguiu um resultado incrível, chegou a 30% da bilheteria nacional em 82, 83, 84. Foi, né, o ápice ali do cinema nacional, de movimentos não necessariamente como dizer, movimentos de estéticas muito diferentes, né? Começou com uma também interlocução muito grande com o cinema novo, mas aí foi cair em pornô chanchada, entendeu? Então, assim,
Mas é isso, aí o Collor veio, pluf, implodiu a Embrafilme em 92, na esteira do Programa Nacional de Desestatização, né? Que foi a mesma circunstância que ele implodiu também o CNDA, que era um órgão regulador criado para acompanhar o trabalho do ECAD. Existia esse Existiu, órgão. Conselho Nacional de Direito Autoral. Nasce a Lei Rouanet aí também, nesse momento, né? A Lei Rouanet, na verdade, ela nasce em 91, também na maluquice que o Collor fez, né? Porque ele pegou o Estado brasileiro, jogou para cima, chuva de papel, vamos ver como é que cai aqui, né? Em 91, na verdade, essa janela do Collor, ela tem que ser muito entendida pelo setor cultural, porque aí foi um buraco de minhoca negativo para a cultura brasileira, assim. A década de 90 da cultura brasileira sofreu muito por causa de decisões do governo Collor, né? A primeira lei de incentivo à cultura nasceu na gestão Sarney e foi idealizada por Celso Furtado, que é um economista fabuloso. Que não é a lei que a gente conhece hoje. Não, ela foi conhecida como Lei Sarney. Ela foi editada em 85, 86. Ficou conhecido como Lei Sarney, deveria ter ficado conhecido como Lei Furtado, né? Lei Celso Furtado. Celso Furtado é um dos maiores economistas da história do Brasil, desenvolvimentista, foi muito importante. Ele era ministro da Economia no governo Jango, né? Ou do Planejamento, eu acho que ele foi ministro do Planejamento no governo Jango. E era genial, né? Houve uma pressão muito grande ali do setor cultural na transição ditadura Sarney por uma lei de incentivo, né? Na verdade, por uma política pública de investimento em cultura, e aí o Celso Furtado trouxe pela primeira vez esse mecanismo de incentivo fiscal, de renúncia fiscal por parte do Estado em favor de projetos culturais que o cidadão ou empresas poderiam botar uma parcela do seu imposto, né? E aí essa lei ela foi cancelada no início do governo Sarney e reeditada, ampliada de uma certa maneira, ficando conhecida como Lei Rouanet, que é simplesmente o nome do ministro da Cultura na época do Sarney, né? Você sabe exatamente o que mudou dessa Sarney para o que o Collor acabou? Algumas coisas, né? Mas a estrutura, a lógica principal se manteve. Na Lei Sarney, se eu não me engano, não havia uma distinção entre a proporção de empresas e pessoas físicas que poderiam, acho que era 4% na época, não sei, do imposto de renda. Que depois a gente vai falar sobre isso. Vamos falar, com certeza. Aqui eu vou voltar no digital depois. Legal, fica tranquilo legal. que eu tô... tá fluindo aqui, né? A gente vai ficar falando aqui, se deixar, tem 5 semanas de programa. Porque eu meio que, eu sempre tento... Porque, cara, é legal você falar do teu mestrado, porque é um estudo aprofundado seu, né? E na verdade é um trabalho que eu sinto que enriquece o debate público. Sim, assim, eu acho também. Enriquece aqui no canal... As pessoas, eu acho importante as pessoas que trabalham, que a gente trabalha, se aprofundarem mais no que é a nossa cadeia produtiva, né? Sim, claro, é essencial. Mas é isso, assim, então a Lei Sarney, ela tinha, na verdade, 3 camadas ali, né? Você tinha a doação, que você tinha 100% de abatimento sobre o valor que você investisse. Você tinha um patrocínio, que era 80%, 70% de abatimento. E você tinha a participação, ou seja, que aí era 50% de abatimento, mas aí você ganhava em cima do produto cultural. Olha, esse é legal, hein? É legal. Esse é bom. Só que isso foi modulado para o PRONAC, né? A Lei Rouanet, na verdade, ela é a Lei de Incentivo à Cultura, mas ela é o Programa Nacional de Cultura, né? E ela tem 3 pilares. As pessoas não sabem disso, cara. A Lei Rouanet, o que todo mundo conhece é a Lei de Incentivo à Cultura, que é a que permite que empresas coloquem 4% do imposto de renda anual em projetos culturais, com direito à isenção de 100%, no caso do artigo 18, que é algumas áreas da cultura, e de cotas menores, no caso do artigo 26, né? Por exemplo, música cantada entra no artigo 26, não é isenção total como a música instrumental, que é do artigo 18. E pessoas físicas podem botar 6% também, na mesma lógica, né? Que se fala muito pouco disso, né? Que a gente vai falar... Quase ninguém... Então, na lei de incentivo, as empresas podem botar 4% e pessoas físicas podem botar 6%. Quase ninguém sabe dos 6%, quase ninguém usa. Mas se for lucro presumido, não, né? Não, é só lucro real nas empresas, exatamente. Só lucro real. Porque tem o Simples Nacional, lucro presumido e lucro real, né? No caso da Lei Rouanet, é 4% para empresas que têm lucro real. Mas além desse mecanismo de incentivo, ainda tem o FNC, que é o Fundo Nacional de Cultura, que é um fundo público que abre editais para investimento em projetos a partir de saldos remanescentes, projetos que não deram certo, projetos que captaram a menor e não foram executados, tudo isso vai para o FNC.
mas tem também o FICART, que é o Fundo de Investimento em Cultura e Artes, que é regulado pela CVM. Você pode literalmente investir em produtos culturais. Pô, tem um filme aqui que eu acho que vai ser foda, eu quero pegar a minha margem de imposto e botar lá pra eu ter uma rentabilidade lá na frente, porque eu acho que esse filme vai ser um sucesso. Ninguém fala sobre isso, Ninguém fala. E é isso também, mas sabe? Mas por que ninguém fala? Porque nós somos uma sociedade civil mal organizada. Sinceramente, é isso, assim. Eu sinto que... Eu me sinto ignorante de você falar isso e eu não saber do que se trata. Mas, entendeu? cara, eu também me sinto, por exemplo, de 6%, né? O clique do Mecenas e a lógica toda da Herta e desse ecossistema todo, ele surgiu da minha própria ignorância, de quando eu vi que tinha possibilidade de pessoas físicas apoiarem com 6%, eu falar, cara, eu sou um idiota. Eu trabalho há 10 anos com cultura. Advogado que diz que trabalha com direito autoral e não sabe isso é ridículo. Em que mundo eu vivo? Seu olho brilhou aí falando dessa história. Não é porque eu acho do caralho quando a pessoa, porra, tu ama essa parada. Né? Deixa eu entrar aqui. E é isso, assim, né? A gente fala sobre isso, porque aí você já citou o Mecenas, etc., e aí depois a gente volta no direito autoral no digital, que eu acho que é um ponto bem importante. Maravilha. Tá? Fala aí, como isso surgiu, a natureza do porquê surgiu, como você estava explicando. Cara, tá na tela, que loucura, gente. Isso aí é em primeiríssima mão. Que meu querido. Isso aí ainda... Nosso encontro foi muito legal em Brasília, né? Por isso que eu tô feliz de você estar aqui. Sim, e a gente já tava pra fazer esse encontro já há muito tempo, né? E gente, eu saquei, comigo aqui, Pretinho, eu saquei que tinha uma coisa diferente em ti, pela questão de falar, pô, cara, vai lá conhecer nosso trabalho amanhã, vai no nosso estúdio, vamos trocar uma ideia. Isso não é tão comum, infelizmente, no nosso mercado, que é tipo, cara, tem um cara, seja lá quem eu for, mas assim, era um cara do Rio que gostou do nosso trabalho, que tem um estúdio, trabalha com isso, vamos trabalhar amanhã. Foi um trabalho, não deixa de ser um trabalho, né? Total, sim. E aí eu falei, pô, a banda maneira e os caras organizados, eu acho isso foda. E olha que a gente poderia ser muito mais organizado. Aliás, o Tarô, tá no Spotify, né, cara? O Tarô é bom pra caralho. Bom pra caralho. Que pena que acabou, né? Que pena que acabou. Banda foda sempre acaba rápido. A maioria, cara, infelizmente. Mas fala um pouco do Mecenas. Pois Nossa, isso é uma história muito doida. A história da minha pandemia aí, cara, é uma alucinação drástica de fim de mundo mesmo, né? Acho que até vindo pra pandemia, né? No início da pandemia foi quando o Tarô acabou, várias coisas aconteceram na minha vida. E aí foi bem na época em que eu tava, como sócio em um outro determinado escritório, trabalhando só nessa área de cultura, entretenimento. Eu recebi uma consulta sobre lei de incentivo, a Rouanet, né, para a empresa. Tinha uma determinada empresa do ramo do café que era cliente ali do escritório. E aí eu falei, não, legal, vou fazer um parecer aqui para eles, vou propor aqui talvez um programa de investimento e tal. E aí eu fui entrar mais a fundo na lei e vi lá que pessoas físicas... É ridículo, gente. Abre aí, Lei 8.313/91, artigo 18 e artigo 26. Você vai ler, você não precisa ser, sinceramente, nem alfabetizado pra você entender direito, né? É muito claro lá que pessoa jurídica pode 4% e pessoa física 6%. E aí eu falei, cara, como assim pessoas físicas podem dedicar 6% do seu imposto de renda a projetos culturais e ter direito a esse dinheiro 100% de volta, né? Na ocasião também, esse escritório tinha como cliente algumas associações de servidores federais do judiciário, que tem muito imposto de renda retido na fonte, né? E aí eu vi ali uma proporção violenta do que poderia ser, né? Porque se você for... Na hora eu pensei, bom, uma plataforma, né? Uma plataforma para puxar... Isso tá patenteado já, bonitinho, né? Cara, patentear ideias não é possível, né? Patentear código, sim. Mas ninguém sabe o código disso aqui também não, né? Então, mas é isso. Não significa que seja uma ideia, um monopólio e tal. E, na verdade, tomara que esse mercado exploda e que as pessoas no Brasil inteiro... Mundo, né? Tenham noção disso, que surjam plataformas e empresas nessa área, entendeu? Porque as leis de incentivos estão aí para serem usadas e para induzirem o cidadão a se empoderar sobre o seu imposto e realmente investir na sociedade, sabe? Sentir um investimento em coletividade, que no fim das contas é a lógica do imposto, né? Mas assim, até voltando para finalizar a ideia... Então eu pensei, bom, legal, 6% do imposto de pessoas físicas, dá pra fazer um projeto, e aí, sei lá, uma coletividade. Eu participei de uma peça lá em Brasília do Hugo Rodas, que é um diretor fantástico.
que tinha 40 atores. Pô, 40 atores, 40 famílias, dá pra organizar ali e pegar uma bolinha ali para o projeto, né? Porra, não ia desenvolver uma plataforma para isso, né? Mas aí eu tive essa visão naquela meu contexto. Eu falei, cara, se cria uma plataforma e um programa de mecenato e se busca grandes grupos da sociedade civil, associações de, sei lá, de uma determinada categoria de trabalho, né, que ganha muito, e um judiciário, legislativo, né, pagam 250, 300, às vezes 350 mil reais de imposto de renda retido na fonte por ano, né, você pega 6% disso, dá ali uns 7, 9, 10 mil reais. Só em uma dessas aí tem, sei lá, 16 mil servidores vinculados. Se convence 10% deles, isso já dá mais de 4 milhões de reais, né, para projetos culturais. Isso é muito poderoso. É muito poderoso. É muito poderoso. E aí surgiu o Mecenas, né? Que enfim, é uma plataforma que tem uma base de dados, a gente puxa dessa base de dados os projetos com mérito cultural destacado, com impacto social, que tenham alguma característica, né? Sei lá, musicalização infantil, arte e educação, ou mesmo projetos, grupos de teatro. Que já estejam aprovados e aptos. Sim. É porque a Lei de Incentivo à Cultura, você tem que aprovar o projeto perante a autoridade responsável, né? A Secretaria Especial de Cultura, no caso, o antigo ministério e tal. E aí, com esse projeto aprovado, aí as pessoas podem depositar essa verba nessa conta e ter direito a um recibo de mecenato de volta, né? Então, por mais que a lei ela não deixe explícito que é uma política de mecenato, a Lei Rouanet é uma política pública de mecenato do Estado, né? E é importante dizer, as pessoas... muita gente provavelmente não sabe o que é mecenas, né? Às vezes confunde até com mercenário, mecenato, mercenário. Já lidei com isso algumas vezes. Mas é isso, porque o próprio mecenas é um signo que se perdeu na sociedade, né? As pessoas não sabem que mecenas é um substantivo, narra a característica de uma pessoa que investe em arte, nas letras, na cultura, no conhecimento, né? Mecenas é um entusiasta, um incentivador, um fomentador da cultura e das artes. Isso foi muito característico na Antiguidade, houve um resgate na Renascença, né? Então a família Médici, Da Vinci, Michelangelo foram todos também financiados ali por grandes mecenas da época, né? Então é isso, Mecenas na verdade é uma empresa que busca induzir um sentimento de cidadania e de empoderamento sobre o próprio imposto de renda a pessoas físicas para um apoio a projetos culturais. O dinheiro, em vez de ir pro ralo, né, para você... porque é isso, assim... A gente sabe que o nosso imposto vai meio pro ralo mesmo, então é melhor que vá para... Exato, né? E assim, isso é uma questão... Cara, é muito louco, porque... Isso aqui é uma solução para discussão política. Eu consigo falar sobre isso aqui com uma pessoa de extrema direita e de uma extrema esquerda, porque no fim das contas, qual o interesse de todo mundo? Aliás, qual é a insatisfação de todo mundo? Pô, eu pago imposto pra caralho, eu não sei pra onde vai, é tudo uma merda, e vai pro ralo, e bananã. Né? É isso, no fim das contas, a gestão do Estado brasileiro é um bagulho sem solução. É um elefante branco, bizonho, que, sinceramente, não haverá um presidente... Não veremos isso. Não veremos pelo menos fazendo uma gestão impecável, porque é impossível. É um ecossistema... Mesmo que venha um semideus perfeito. Cara, a gente tem problemas sistêmicos de gestão gravíssimos no Brasil, que são históricos, assim, né? Não é nenhuma questão... É uma questão contextual mesmo, né? Então... no fim das contas é isso. Para uma pessoa de direita ou de esquerda, seja lá o que for, isso aqui cara, você já vai gastar esse dinheiro. Só que ou você vai... Você tá falando de esquerda e direita, mas que a grande maioria das pessoas está no meio, né? Na verdade, esquerda e direita são signos que já deveriam ter morrido. Exatamente. E essa grande maioria das pessoas pagam imposto e poderiam estar pagando, sei lá, se unindo pro disco de alguém, do filho de alguém, né? Dá pra, exatamente. Do colégio, tipo... E cara, assim, sabe? Tem coisas unir grupos, né? Tem coisas fantásticas nessa lei, Clemente. Sim, sinceramente, as pessoas criticam, né? A Lei Rouanet, ela foi queimada pela sociedade brasileira, né? Não sem fundamento total, ela foi muito mal utilizada em algumas ocasiões. Evidentemente que tiveram projetos porcos
que foram feitos, né, e tal, mas como qualquer coisa também, né, tem projetos incríveis de dinheiro privado e projetos porcos de dinheiro privado, a mesma coisa com 100% público, né, tem projetos incríveis e horrorosos também, mas infelizmente ela foi uma lei que caiu em uma horda de incompreensões que, assim, totalmente desqualificadas, realmente, assim, as pessoas elas falam bem e mal da Rouanet falando errado, sinceramente, assim, há um ciclo de desinformação similar ao ECAD, sabe? De alguma forma. Uma superficialidade brutal. No tanto debate. Falando positivo como negativo, criticando ou falando muito bem, né? Mas ela é uma lei que, evidentemente, tem que ser aperfeiçoada e tem que se transformar ao mesmo tempo, nenhuma lei estática, né? Até porque a gente está vivendo no entretenimento mudanças radicais na forma de se consumir. E sempre será. A mudança é constante. Por isso que o direito regulatório é interessante. Porque ele consegue responder essas mudanças muito mais rápido do que um processo legislativo, né? Moroso. Mas, enfim, isso é um detalhe do que a gente estava falando lá de trás. Mas é isso, né? Aqui, na verdade, de forma prática, isso já está oficializado? Já está rodando? Cara, ou está em beta ainda? Isso aí, na verdade, é o nosso site do desenvolvimento, né? É a primeira vez que isso está sendo mostrado, legal, na verdade. Bicho. E a lógica eu não sei mexer nessas coisas de Apple, eu sou do Windows, né? Temos aí, escolha um projeto cultural e se torne um mecenas, né? Aí trazemos informação, quero apoiar um projeto. Tá rolando, ou não? Vamos aqui antes de clicar aí, Tá. né? Tem aí programa de mecenato, lei de incentivo à cultura, a gente até conhecida como Rouanet, porque isso, houve uma renomeação, digamos assim, né? Agora está se referindo como Lei de Incentivo à Cultura Federal, que existem várias leis de incentivo estaduais também, né? Que não são de RPJ, e são ICMS, ISS, enfim, né? Rouanet traz aqui, chama recibo de mecenato, tem mais informações, tem um vídeo aqui que a gente produziu no ano passado, no auge da pandemia, foi a primeira vez que eu saí de casa não sei se sai o áudio aí, mas é com a voz da Maria Paula Fidalgo também, atriz, foi do Cacete Planeta e tal, super parceira. Uma calculadora, né, de imposto de renda, que aqui você pode inserir as informações, ó, que ainda tá com errinho de programação, né? Mas não, pode botar com erro mesmo, só para entender, a pessoa entra ali, eu quero ser um mecenas. Eu quero ser um mecenas, então você vem aqui, cara, então aqui, ó, total de rendimentos tributáveis no ano, né, sei lá, eu tenho 150 mil. Aqui. Aí vai o número de dependentes, né? Você vai botando as informações, INSS, despesas médicas. No final vai dar um cálculo que vai sair o seu 6% aqui, né? Quanto que você pode apoiar por ano, considerando o seu imposto de renda? É esse valor aqui. Legal, então eu vou apoiar um projeto. Aí cai no projeto, aqui a gente ainda está inserindo com o dashboard, mas aí vem um projeto aqui, quando você clica nele, e aí tem aqui os objetivos de desenvolvimento sustentável, quanto já foi arrecadado, os objetivos, a justificativa, né, outras informações do projeto, e aí quando você vai apoiar, enfim, já gera um pagamento ali e você recebe o seu recibo de mecenato, né? E se o projeto não for para frente, isso volta para quem... Vai voltar de qualquer forma. Isso é uma pergunta muito importante, né? Porque assim, vamos parar para pensar. Vou dar o dinheiro pro projeto. O projeto é de 100 mil reais. Existe uma regra na Rouanet que quando o projeto capta 10%, o projeto é remetido de novo para a secretaria para um aperfeiçoamento na planilha orçamentária e tudo mais, para uma validação mais profunda do que aquela que foi feita inicialmente, de aprovação do projeto. Atingiu 20% a verba começa a ser liberada. Então, se você capta menos de 20% do projeto, aquela verba fica retida na conta captação. Só para entender o fluxo também, eu como pessoa física, decidi meu projeto. Eu escolhi lá na plataforma, achei legal, super incrível esse projeto aqui, beleza, tá. Tem uma conta específica ligada ao Banco do Brasil, que é uma conta da Secretaria Especial de Cultura com a Receita Federal, que você vai fazer um depósito identificado nessa conta, e a partir daí, quando atinge os 20%, esse dinheiro ele é passado para uma conta movimento, que é realmente a conta que o proponente vai movimentar, né? Sim. Então assim, quando você faz o depósito, você já faz em uma conta que é vinculada ao sistema de incentivo. Entendi. Né? Que acontece? Como que a grana volta para você, né? Aquilo que você botou. Então, eu, digamos, apoiei um projeto 1º de janeiro de 2021, 30 de fevereiro de 2021 não existe, mas 15 de fevereiro de 2021, 20 de dezembro de 2021, qualquer dia no ano fiscal de 2021,
sei lá, digamos, eu dei 3 mil reais ali. Digamos que eu pague 100 mil reais de imposto de renda por ano e dei 6 mil reais ali, que é 6%, para um projeto. Na declaração de imposto de renda do ano seguinte, 2022, eu vou chegar na hora da minha declaração e falar, eu dei 6 mil reais para aquele projeto ali, 6%. Então, eu tenho direito ou ao abatimento de 6 mil reais, se eu for da iniciativa privada, se eu tiver imposto de renda a pagar. Então, ao invés de eu pagar 100 mil, eu vou pagar 94. Ou eu tenho restituição do imposto de renda no caso de ser servidor público, ou de ter imposto de renda retido na fonte. Que aí eu tenho que declarar que o meu imposto foi retido, foi aquele tanto, mas eu falo, olha, eu paguei 6 mil reais lá no dia tal. Devolva-me o que me deves. E aí o dinheiro vai voltar lá na fase de restituição de imposto de renda, corrigido pela Selic, cara. Então, se você é servidor público, usar a Lei Rouanet é como se você estivesse botando a grana para receber lá na frente com correção pela Selic, desde a data do depósito. Então, o melhor momento para depósito de servidor público é 1º de janeiro, porque aí você vai ter a rentabilidade do ano inteiro, mais o outro ano inteiro, né? Porque você pede a restituição em março, abril, ela paga lá outubro e novembro. Então, até outubro, novembro do ano seguinte, você tem ela de volta na Selic. Não, isso é uma loucura. Loucura, fantástico. E assim, aí eu tô tentando pontuar isso a moto e pô, mas eu tô viajando aqui. A lei é fantástica. Ela permite apoiar projetos de teatro, manutenção de grupos de teatro, dança, festivais de música instrumental, curtas-metragens, médias-metragens, exposições, construção de salas de cinema, teatro e complexos legal, culturais em municípios com menos de 100 mil habitantes, Clemente. Olha a força dessa política pública, cara. Se o empresariado, se a sociedade civil organizada, associações de determinadas cidades se organizassem, só com dinheiro de imposto dava para fazer 3 salas de cinema em cada cidade, entendeu? Sabe qual é a realidade hoje? 97% das salas de cinema estão concentradas em capitais brasileiras. Então, assim, a gente reclama muito, mas a gente tem os caminhos para a solução, sabe? O Brasil é essa coisa híbrida, que ao mesmo tempo é um fracasso, mas é um sucesso, sabe? Tem potência, mas não tem chegada. Tem caminhos, mas não tem fim, entendeu? Então, assim, eu sinto que a gente precisa... O Brasil pode muito, sabe, cara? E tem instrumentos para isso. Tem uma cultura... Eu não sei se tem cultura mais incrível que a do Brasil no mundo. Não sei, realmente, assim, de riqueza, de pluralidade, de quantidade de manifestações, de tradição, né, de riqueza poética, lírica, musical, dramatúrgica. É foda. A gente é um país foda. E ao mesmo tempo que padece de muitos problemas estruturais graves, né? De uma informalidade brutal. Mas é isso, né? Cara, isso é brilhante, porque se as pessoas se organizarem, elas podem mudar a cultura no país mesmo, né? Podem. E, são todas as discussões, como sempre, né? Mais uma vez dá para criticar e elogiar tudo, né? Por exemplo, uma grande crítica à Lei Rouanet é que ela transferiu às empresas um grande poder de decisão sobre os projetos que vão ser apoiados ou não. Então, de alguma forma, isso mercantilizou a produção nacional, né? Existe essa crítica. De fato, se as empresas elas podem escolher onde elas vão apoiar, elas vão escolher as melhores opções para elas, né? Um festival que tem um balãozão lá com a marca dela e tá todo mundo feliz, ou elas vão escolher um outro projeto que talvez não tenha tanta repercussão de marca, mas tenha um impacto social super profundo, maior, né? Às vezes ela vai escolher o social, depende, tem muitas empresas, né? Mas é isso, assim, o investimento em cultura, ele é composto por diversas vias. O Estado tem que continuar investindo em cultura diretamente, através de editais, através de fundos de apoio à cultura, através de editais do FNC, enfim, fomento direto, né? Mais verba para Funarte, mais verba para Palmares, mais verba para todos esses órgãos de cultura, né? Casa Rui Barbosa, tem. Ao mesmo tempo, tem que ter um engajamento maior da sociedade civil, empresariado, pessoas físicas, para angariar mais verba via lei de incentivo. Ao mesmo tempo, tem que ter mais investimento 100% privado, né? Imagina, cara, se todos os estudantes de uma determinada faculdade de teatro fizerem isso, já viabiliza um monte de projeto dentro da própria faculdade. Exatamente. Né? Só com pessoa física. Exatamente, cara. Mas ninguém sabe disso. Isso ninguém é muito louco que ninguém saber disso. Tem 30 anos essa lei. Isso existe há 30 anos. Mais de 30. Mas assim, a Lei Rouanet, ela é de... Mas por que ninguém fala sobre isso? Tragédias shakespearianas brasileiras.
É muito louco, loucura, é muito cara. Louco. Isso aí é uma... isso talvez seja a revelação de que... tinha uma ignorância profunda cidadã nossa, né? Tudo bem que é mais que ninguém escapa de pessoa em pessoa, você levantar, mas às vezes você conhece, cara, ciclano tem um pai que é lucro real e... Total! Pô, é mais simples do que ir numa empresa, né? Total. E tem muita gente com muita grana e tem o que você falou, os sindicatos, se você conseguir reunir uma turma, né? Sim. Caralho, é muito louco isso. É muito louco, é muito poderoso, né? E é isso, Mecenas, na verdade, ela foi a primeira, como dizer... a primeira iniciativa, o primeiro produto, a primeira empresa a surgir na pandemia, né? Eu tive essa visão. Mais uma vez, eu faço tudo, muita coisa, mas eu faço tudo ali no ecossistema tudo de cultura, dentro, né? Exato. Por exemplo, o Mecenas surgiu da minha experiência como advogado, de uma visão jurídica minha, né? O que falta pra isso aí tá pro mundo, assim, pra qualquer um? Cara, poxa, falta aí o Banco do Brasil decidir e regulamentar o uso do Pix. Poxa, Banco do Brasil, vamos ajudar a gente. Nessa história aqui, porque é mais fácil, não, né? Na verdade, eu tô falando segredo de Estado, meu sócio tá me olhando ali. Mas é porque assim, né, isso aqui, a ideia, vou falar aqui o que tá por trás disso, por que ninguém conhece, por que ninguém faz. Ninguém conhece porque isso está previsto numa lei. Você tem que ir lá ler um artigo de uma lei. Ninguém quer ler artigo de lei, ninguém suporta isso, advogado faz isso. E os grandes caras de cultura também não e a galera tá na correria, vai fazer disco, vai fazer não sei o que, festival, beleza, não, e os players talvez não vejam aqui uma grande fonte de receita, então foda-se, né? É isso, porra, eu vou ficar 3 meses numa negociação super complexa com uma empresa que pode me patrocinar 4 milhões numa tacada, ou vou convencer uma coletividade de 50 pessoas... a cada uma delas dá 5, 7 mil reais ligando todo dia lá e... Cara, é o macro e o micro, né? Mas é isso, se vê pelo lado da sociedade civil organizada, né? Blocos de interesses... Não, isso podia ser um mecanismo do próprio Ministério da Cultura, que não tem mais, enfim, que você entrasse lá como cidadão anunciado e você já iria, né? Pois poderia ser uma... e tem, na verdade, aí que tá, só que é uma... Por exemplo... Tô falando pessoa física, Física, né? Você fala, pô, eu amo cultura, eu quero sempre... Quais são os passos se você quiser fazer isso fora do Mecenas? Você, primeiro, tem que saber exatamente que você tem esse direito, como é que faz, tudo mais. Você tem que entrar numa base de dados do governo, chamada Versalic, e aí você vai encontrar lá, na verdade, só dados sobre projetos, milhões e zilhões de projetos que estão aprovados lá, não sei o que e tal, base de dados desde 91 mesmo e tal. Você não vê informações do projeto, imagens do projeto, você tem que realmente saber o projeto para você ir lá. E navegar nessa Versalic parece que você tá navegando na Deep Web. Não é nem um pouco agradável, né? Tudo é design hoje em dia. Então é isso que a gente faz, a gente puxa lá o que há de melhor, o que... Tem uma curadoria do olhar de vocês, do que é importante, claro, né? Claro, é óbvio, curadoria é tudo. É tudo. No mundo de hoje, curadoria é tudo. Tudo, é só um funil de informação, porque informação tem pra caralho. Né? Mas é isso. E aí a gente torna divertido, gostoso, quase uma mídia social mesmo, né, pra pessoa. E o que tá faltando pra isso aqui tá online. A gente já ia lançar, já tava tudo pronto pra operação com Pix, né? Saiu um decreto recentemente da Secretaria de Cultura, enfim, que tem bagunçado muito o setor cultural. É o Mário Frias. É o Mário Frias, Tem bagunçado muito a forma como as leis funcionam, mas curiosamente esse decreto foi o que regulamentou o FICART, que está lá parado desde 91, lá o fundo de investimento, ele agora soltou no decreto um gatilho que pode avançar com esses FICARTs, né? Mas enfim, esse decreto ele não aproveitou a oportunidade para falar do PIX, porque a lei ela determina que é TED, DOC e depósito identificado. Entendi, mas não poderia ser sem Pix. Pode ser sem Pix, TED Doc, né? Pode ser, que é o que a gente vai fazer agora, né? Mas a gente queria... O Pix é muito simples, né? Isso, e o que a gente quer é isso, entendeu? É ser simples. O mote é esse, né? O mote é esse, cara. Patrocínio projetos culturais por meio do seu imposto de renda em 5 cliques. Faz um Pix. Simples assim. O que eu tenho que fazer? Cara, escolhe, faz um Pix. Você vai ter seu recibo de mecenato de volta. Acabou. Você é um mecenas. Você ainda ganha um título de mecenas. A gente vai enviar um título pra você botar assim atrás. Cara, olha aqui, eu apoiei 2021. Você pode ir através de um sindicato também, né? Como assim? Por exemplo, tem um sindicato de uma determinada categoria de profissionais. Você pode ir no sindicato e tentar fazer por ali, né? Depende. Ou não? Se o sindicato... Quem faz isso é a Caixa.
por exemplo. A Caixa tem Pergunta ignorante mesmo que eu tô tentando... A Caixa tem um ecossistema próprio, mas é um projeto aprovado na Rouanet. Eles captam pro próprio projeto do próprio sindicato. E aí ele realiza um grande projeto que fomenta outros, né? Entendi. Mas é isso, assim, é um vasto mundo... isso é só da pessoa física, né? E aí foi isso, o desdobramento, né? A gente falou da pessoa física, porque a pessoa física vira uma revolução. É a novidade. Você pode ir em pessoas, né? Exato. Pai de pessoas, amigos, tipo... Falar, cara, em vez de pagar imposto, bota ali. Exato. Né? Vira até divertido você pagar mais imposto. Tipo assim, porra, esse ano eu vou pagar um pouco mais de imposto, vai dar mais grana para aquele grupo lá, né? Tem um grupo aqui que a gente... tá colaborando aqui no Rio, chamado Favela Brass. Depois, acho que a próxima vez que eu vier no Rio, eu vou te convidar pra ir lá. Legal. Que é o Tom, ele é um músico britânico que veio pro Rio de Janeiro, sei lá, em 2003, se apaixonou pelo Rio, mora aqui desde então, né? E ele começou um projeto lá na comunidade do Pereirão, que é em Santa Teresa, de musicalização infantil e tal... e assim, é um projeto incrível, e agora a gente tá vendo exatamente isso, né, de trazer, coligar pessoas para começarem a investir nesse projeto via pessoa física, né, trazer esse fomento que às vezes pode ser a verba anual de um projeto, né, sim, dá para se levantar facilmente 100, 200 mil, que cara, vai atingir, menos burocrática, né? Que vai atingir ali, entendeu, 300, 400 crianças em um ano, entendeu, cara, é fantástico, né? E é isso. Então o Mecenas a gente vai lançar ele aí em breve. Tomara que essa história aconteça. E a Herta já tá rolando, né? Porque é isso, acabou que isso virou um grupo empresarial, né? O Mecenas virou uma empresa em cima, que tem a Herta Investimento Sócio-Criativo, a que plataforma... é a sua, de vocês também. É nossa, tudo é um grupo empresarial só, né? Uma holding. Então tem o grupo Mecenas, aos quais estão vinculados a Herta Investimento Sócio-Criativo, que é a consultoria de inteligência tributária para empresas para o aproveitamento das leis de incentivo, ou seja, mira nessas verbas, nos 4%, por exemplo, da lei de incentivo à cultura, né? Mas tem várias outras leis de incentivo em saúde, assistência social, esporte, uma porrada de outras coisas. E as pessoas miram sempre nas mesmas empresas, né? E tem um ecossistema. Enfim, na verdade, isso é um papo super engraçado também. O Norton e o Bruno, que entraram como sócios investidores comigo nessa, quando eu tava, né, com a ideia original e tal, eu tava muito focado no Mecenas, na pessoa física, porque eu vi exatamente isso, né? Movimento, revolução, uma coisa nova, né? E eles entraram com essa visão, mas, cara, por que não fazemos uma consultoria mesmo para as empresas, pra gente entender o que a empresa faz, onde ela poderia investir em responsabilidade social usando uma grana que ela tá dando pro governo, né? Eles trouxeram muito essa visão de, tipo assim, bora fazer isso também para empresas, né? Não necessariamente através de tecnologia, mas é isso, né? Num formato mais de consultoria, que é a Herta Investimento Sócio-Criativo. E as empresas estão querendo se posicionar dessa maneira, então, cara, né? A repercussão tem sido fantástica, assim, a gente teve algumas conversas com empresas... gigantes de mercados diversos, saúde, setor financeiro. Por que a moda, por exemplo, que adora se posicionar e dizer que é, né, inclusiva, etc, né? Tá aí uma indústria que investe muito pouco em cultura, né? Raramente você vê um projeto que tudo bem, você tem Boticário, que tem coisas, tem a Natura, mas na média tem marca pra caralho, que adora nos seus comerciais, né, se colocar como uma empresa que tá, né, preocupada com tudo isso, mas que, pô, não bota o dinheiro, a Natura tem um programa de investimento, né? A Natura é incrível. Acho que a Nivea também já teve alguns projetos que ela fez pelo Rouanet. Mas nada permanente e que pegue o pequeno, né? Porque eu, leigamente, eu sempre fico pensando assim, a minha crítica ao subsídio, né? Muito particular. Eu acho que tem uma hora que coisas podem andar sozinhas. Total. Então, por exemplo, Rock in Rio, eu lembro que na política de preço teve uma hora que deu um problema, porque eles vendem, geram escassez, sobe o preço, e aí chegaram junto, eles falaram, então a gente não faz mais pela Lei Rouanet, porque aí a gente pode ter nossa política de preço. E, cara, Rock in Rio não precisa de Lei Rouanet. Perfeito. Né? Então, tipo, sei lá, quando as pessoas têm... Eu me lembro que, às vezes eu acompanho amigos que estão em espetáculos muito grandes, aí você fala, pô, cara, essa peça é um monólogo, faz 300 mil por final de semana, por que na hora vai renovar o cenário, precisa... Uma peça que faz 300 mil bruto por final de semana, não consegue precisa... andar pelas próprias pernas. E ela vai ligar pra Coca-Cola, falar, Coca-Cola, vem cá, porque se tem essa audiência, vai ter o interesse, né? Sim.
Então acho que deveria ter alguma forma de fomento onde em algum momento você não está apto mais, porque você já alcançou uma visibilidade onde você é capaz de andar pelas próprias pernas, né? Isso para mim é a única coisa que eu olho e falo, porque aí novos artistas vão entrar ali naquele fomento e estarem aptos a andarem sozinhos em algum ponto. Perfeito. Então é só essa minha, que eu acho que mas é uma adaptação, não é pegar a lei e transformar ela num inimigo da sociedade, que ela, ao contrário, ela é uma possibilidade, né? Isso, na verdade, foi a solução que não adotaram quando botaram a música cantada no artigo 26, né? Tiraram a música cantada. Nos fuderam, né? Nos fuderam, exatamente. Porque se entendeu isso, a música cantada ela é muito atrativa, não tem por que dar esse café com leite. Mas aí eu até entendo, cara. Porra, tem sentido. A música instrumental tem menos capacidade comercial, então eu acho que tipo faz circo, sentido. Tudo isso eu acho que, cara, faz o foco sentido. Pra mim é o que não é comercial, sabe? Mas ao mesmo tempo, por exemplo, ao cortar todo mundo da música cantada, aí você fode ferra os caras pequenos, exatamente. entendeu? Então, por exemplo, poderia ter solucionado isso como... sei lá, um artista paga determinada faixa de imposto de renda mesmo, ele já não pode ser beneficiário da lei. É simples de resolver. Mas no fim das contas, essa tua visão, ela é o fim das contas. Porque uma lei de incentivo é uma renúncia fiscal do Estado para induzir um comportamento na população. Isso é um problema estrutural do Brasil, não só na cultura, né? Não todos, mas grande parte dos mercados aqui, eles necessitam de uma indução e de uma facilitação fiscal do Estado para existirem. Por isso que fechou agora fábrica de carro, não sei o quê, porque a indústria automobilística está se beneficiando de incentivo fiscal sem andar nas próprias pernas desde lá de trás. Aí tira o incentivo fiscal, não consegue andar. A indústria não anda Não anda. Isso é um mal estrutural que, ao mesmo tempo, a gente tem que desromantizar. É um mal estrutural de uma sociedade latino-americana, colonizada, de capitalismo tardia, em desenvolvimento, como é o Brasil, entendeu? A gente não tem uma estruturação e desenvolvimento de países desenvolvidos que tiveram que tiraram da gente, né? Não, então, assim, do mecenato, né? Tipo, eu me lembro andando em Nova York, assim, eu ficava muito surpreso que tudo que você olhava de galerias, tem lá os mecenas, né? As famílias tal. Cara, aí que tá. E o bilionário americano, se ele não fizer isso, ele não é respeitado dentro do seu ciclo. Lá não precisa de uma lei de incentivo para induzir esse comportamento da população, porque o cara quer botar uma grana na biblioteca pública porque quer o tijolinho dele lá em cima. Não, Família Mac, ele não é aceito. Se ele não é um cara que é tão forte a tradição. Mecenas, exato. Dizem que na Inglaterra é a mesma coisa. Tem vários lugares. Né, o Bill Gates lá, se ele não fizer isso, ele vai ser visto pra caramba. Rockefeller foi o maior monopólio da história da economia mundial. Aí você vai lá no e o cara, tá lá escrito, Rockefeller, hoje em dia é um ecossistema de teatros e de, né, enfim. E é isso. A lei de incentivo, a renúncia fiscal, é o Estado renunciando de uma parte, falando, cidadão, você pode escolher onde você vai botar. Mas isso tem um fim. O ideal da Lei Rouanet e das leis de incentivo é que elas acabem. Se elas cumprirem a função o destino delas é acabar. Eu acho que se a gente fosse pensar na lei como uma grande incubadora, né, que possibilitasse que coisas pequenas ficassem médias, grandes, e uma hora fala, agora você saiu anda a fila de novo. Tem mais 30 diretores de cinema que precisam existir, se profissionalizar e etc, né? Aí saiu da fila, já faz Robocop, tá grande, não precisa mais desse dinheiro. Sabe quem poderia fazer isso com muita propriedade? Uma agência reguladora. Entendi. Tudo vai se conectando. Porque faz sentido mesmo, né? A Rock in Rio não precisa, mas talvez um novo festival de rock, no momento que rock é contra a cultura, mas está com muito pouco poder, um festival desse talvez precise de dinheiro. Aí, aí você vai conseguindo fazer a roda girar mesmo, né? E isso cai, por exemplo, naquela questão lá que a gente estava falando da política de preço, né? Você precificar. Por que é tão difícil precificar as coisas dentro da arte? Porque não tem preço. Porque a nossa cadeia ela é tão desestruturada e falta tanto capital que eu, como músico, eu vou fazer minha banda, eu vou falar, então você não quer se apaixonar pela minha música aqui, fazer as minhas mídias só porque a gente é incrível, vamos fazer uma banda aqui, juntar todo mundo e tal, mas eu não vou te pagar e tal. Aí a pessoa que eu não pago é guitarrista, ela quer fazer aula e ela pede para o professor para fazer a aula R$50 ao invés de 350 porque ela não tem grana. E o professor deveria fazer uma banda que é só ele, sei lá, fulano de tal, ao invés de ser uma banda coletividade e tal, e porque ele não tem grana, ele fala, vamos todo mundo fazer uma banda que isso vai... não tem fim. Não tem dinheiro circulando na cadeia produtiva. É aí que tá.
E o que uma lei de incentivo faz? Injeta grana na cadeia produtiva, entendeu? Então é isso. Quando você pega uma empresa e fala, olha, beleza, de todas as leis de incentivo, né, para uma empresa é 4% na cultura, mas ela tem mais 1% no esporte, mais 1% fundo do criança e adolescente, mais 1% fundo idoso, 1% Pronas, que é um programa para pessoas com deficiência, e Pronon, que é de oncologia, então dá 9%. E quase ninguém deve usar isso, né? Não. Assim, de usar a totalidade, de ter um programa para usar isso é vanguarda da vanguarda no Brasil. E é o que a gente se propõe na Herta Investimento Sócio-Criativo, né? É chegar na empresa e falar assim, ó... A empresa, se olhar lá, porra, sei lá, Cantão. Eu falo de moda porque moda adora se posicionar a favor de tudo, né? Olha só, do imposto dessa loja tem isso. Pô, vou consumir essa marca. Exato. Né? E assim... Não sabia que tinha 1% de tanta coisa aí. Tem. Que bacana. E aí, cara, as empresas, elas não implementam isso, né? É um dinheiro que elas estão deixando de aproveitar, porque elas poderiam usar quase 10% dos impostos que elas pagam para investir em projetos de responsabilidade social que, no fim das contas, as enquadram em iniciativas de ESG, as enquadram em metas de Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, ODS, que é toda essa transição negocial. Então, as leis de incentivo, elas são um catalisador para um processo que já está acontecendo, entendeu? Então, as empresas que não estão usando essa verba estão jogando dinheiro pela janela, sabe? No fim das contas, né? Aqui a gente sai do mecenas, que é um papo mais de movimento, de, pô, você é um investidor da arte, pô, se torne um mecenas também, pô, você pode ser um imposto de renda aí, pessoa física, aprovar, para um businessão, cara. E aí? Vai retornar com marca como? Como que eu vou distribuir um relatório para os meus acionistas aqui mostrando os impactos que está gerando na nossa territorialidade, né? Quais são os benefícios para os nossos acionistas a partir de contrapartidas que a gente tem num determinado teatro, que a gente consegue distribuir uns ingressos aqui. É muito amplo, entendeu? E é isso, assim, a gente tem que se enxergar como uma cadeia produtiva vasta, infinita, com diversos players, que tem que se organizar cada vez mais, que tem que entender suas próprias profissões, e aí vaza muita coisa, né? Isso vai desde... Não, isso dá para criar ecossistemas, inclusive em grupos de fãs, né? Você é uma banda média, total, uma banda legal, média, que tem um tamanho, tipo, vou até falar, eu queria muito que você conhecesse o Anitério do Teatro Mágico. Sei. Ele tem uma base de fãs que é muito violenta, fiel. Uhum. Olha, você pode entrar ali e, cara, uma banda média passa a ter um poder de fogo absurdo, porque ela sabe que todo ano os seus fãs vão ali e vão... isso tem uma potência absurda. E aí, assim, até parando pra pensar isso pode resolver coisas muito simples, entendeu? Sei lá, uma banda pequena, independente, vai gravar seu primeiro disco, seu primeiro EP. Vai pegar ali um produtor que faz um preço camarada, que se engaja num projeto e tal. Você vai gravar 5 músicas, 10, 15, 20 mil reais, sei lá, por aí. Cara, escreve um projeto na Rouanet, mesmo se você for banda cantada, né? Banda cantada, se você, para pessoa física, a restituição é de 60%, se eu não me engano. Para pessoa física, no caso do artigo 26 de música cantada. Para empresa, é 40% se for doação e 30% patrocínio. Mas vamos dizer que pessoa física, 60%. Tá. Cara, eu vou botar 10 mil reais ali, eu vou pagar de fato 4 mil e receber 6 mil de volta, né? Sim. Só a família da banda, se tiver um servidor público aqui e acolá, um tio que tem algum não sei o que e tal, os projetos vocês podem captar até por 3 anos, né? Deixa rolar 3 anos só com o imposto de renda da família pode... E uma banda, eu fiquei pensando aqui, porque a gente tá num ambiente aqui que fala muito sobre música. Você falou que tem quais são as outras porcentagens? 1% para... Pronas, Pronon, 1% para cada, que são de saúde, né? Oncologia, assistência para pessoas com deficiência. Lei do esporte. Cara, a lei do esporte é fantástica também. O incrível é que é uma banda, eu tô dando um exemplo do Teatro Mágico, porque eu sou encantado, é uma empresa familiar, é incrível a forma como eles pensam tudo, né? Já pode indicar, e aqui você pode botar 1% ainda nessa história aqui, nessa aqui, então através daquele ecossistema da banda, já vai já... Cara, a lei do esporte, até aproveitando assim, olha que magnífico, seria fantástico se as pessoas realmente se empoderassem desses instrumentos, que são instrumentos cidadãos, no fim das contas, né? A lei do esporte, ela permite que empresas de lucro real também coloquem 1% do seu imposto.
então é menos do que a da cultura, né, que era 4%, mas pessoas físicas também podem botar 6% no esporte. E o esporte tem 3 modalidades de apoio. Evento, educação e bolsa, cara. Então a galera poderia estar se engajando para pagar passagem em hotel para quem compete nas Olimpíadas, entendeu? É muito foda. A sociedade poderia estar se organizando. Pô, todo mundo tá lá, Instagram, cara, você que é um maluco? Porra, todo mundo na Olimpíada e o cara tá fudido e não conseguiu nenhum patrocinador. Cara, mas todo mundo poderia ser um patrocinador. Não, e essa merda aqui, cara, podia ser o white label do Clube do Flamengo, entendeu? Mas aí você já tá indo pra um passo além da nossa estratégia. Não vou falar mais nada aqui, o segredo aqui. Não, porque isso vira um white label de community. Na verdade, na verdade é isso. O que a gente tá desenvolvendo é uma plataforma que concentra tudo, mas é isso. Com as empresas que a gente fecha, a gente bota um white label pra ele fornecer pros funcionários e pros clientes. Pra uma associação, é um programa de mecenato voltado para um grupo de juízes, né? Cara, se isso der certo, vai ser muito foda. Tomara. Assim, e é o que você falou aqui durante o papo inteiro, eu vou voltar, porque daqui a pouco acaba, o direito autoral no digital. Uhum. É que a gente, às vezes, é mais fácil de transformar o nosso bairro, né, com as pessoas que a gente conhece, do que a gente ficar discutindo na internet. Uhum. E mudar o mundo é mais complicado. Uhum. Mas mudar o nosso entorno é mais simples, né? Uhum. E aí esse tipo de coisa faz você conseguir mudar o teu entorno, Sim. sabe? Com as pessoas do seu entorno, apoiar alguma coisa de perto. Que é uma forma de você mudar o mundo de pouquinho em pouquinho. E que é possível, não é utópico, né? Não, totalmente. E tem um resultado real, né? Puta, que alegria você trabalha, vai lá, declara imposto de renda. É um momento que todo mundo fica puto. Só pelo rolê de ter que juntar tudo e rememorar tudo, fazer as contas, e ainda tem um dinheiro que sai ali, se você não for do servidor público, né? Mas, cara, aí na hora de você fazer, você sabe que tem uma parte ali que vai voltar, seja no abatimento que você pagou menos ali na hora ou na restituição lá na frente, e você botou num projeto que é uma determinada peça de teatro, ou um grupo de palhaços de circo que presta serviços em um hospital. Se você for nesse espetáculo, se você for nesse hospital e ver o que tá acontecendo ali, você tá vendo o seu dinheiro. Sim. Repercutindo na vida real, né? Possibilitando, viabilizando aquilo. Então, assim, no fim das contas, assim, para pessoas físicas realmente a minha grande paixão, é o meu xodó nas empresas, né? Não tem ninguém falando sobre isso. E eu acho que realmente mexe no... É uma coisa mais de movimento, assim, né? A gente tem essa clareza muito grande no ecossistema empresarial, né? É uma linguagem, um tratamento e uma abordagem específica para empresas, e para pessoa física é movimento. É revolução, é uma chamada emocional, né? E aí tem a produtora também, né? Que é a Sai da Cachola, a fábrica de criação, que também tá envolvido nisso tudo aí. Acaba que a gente... Caraca, tá acelerado muita coisa. Vem cá, só uma dúvida. Por exemplo, um canal no YouTube, um podcast, esses conteúdos novos, né, que existem hoje, isso cabe em alguma dessas coisas ou não? O que é um canal no YouTube por uma lei de incentivo? Ele é o quê? Ele é entretenimento? Websérie, né? Ele tem caído alguns... Porque tem muita... Tipo, isso, sei lá... Quem resolveria isso? Você tem um canal de game no Twitch que movimenta muito dinheiro. Como eu tenho... São formas de entretenimento que não prevê em lugar nenhum. Não prevê em lei. Quem resolveria isso? Agência regulatória. Uma agência reguladora. Ela conseguiria resolver... ela conseguiria resolver isso de uma maneira muito mais dinâmica, né? Enfim. Mas é isso, assim. Existem várias fronteiras, né? Onde não é muito claro... o que é o direito autoral, ou até mesmo o próprio conceito do que é, né? Então, a Lei Rouanet, ela permite, a Lei de Incentivo à Cultura Federal, ela permite patrocinar curtas metragens, médias metragens, mas quando é qualificado como websérie, ela já é... dramaturgia. Ela já é enquadrada na Lei do Audiovisual, que é também um resultado mais ou menos da Embrafilme lá. A Embrafilme, ela conseguiu criar um grupo de interesse organizado do cinema que conseguiu pressionar o poder público para conquistar uma agência reguladora, a Ancine, e ao mesmo tempo uma lei específica de incentivo, que é a Lei do Audiovisual, né? Então a Lei Rouanet, ela tem tudo, só destaca o longa-metragem, algumas questões de audiovisual, disso, né? Que é por causa desse contexto todo. Isso também é como dizer, um resultado desse processo de desestatização e de indução do mercado pelo Estado brasileiro, né? Cara, isso aqui pra mim é incrível. E é incrível você tá tão focado em fazer isso acontecer.
Porque é uma forma de você mudar o que você reclama e critica. Total, Ao invés de a gente ficar só na internet... porque tá foda, cara. A gente tá num momento onde as pessoas perdem horas em algo que não vai mudar absolutamente nada. Eu até parei de me comunicar na internet. Eu vi que você tá mais... Sumi. Porque assim, tem tanta coisa acontecendo e esse é um processo tão louco, né? Assim, tipo, levantar 3 empresas. Ao mesmo tempo, um outro tipo de... Cara, eu era um advogado e um gestor de banda, né? Um vocalista de banda. Meu empreendimento, assim, como empresário... Era a sua própria banda. Era minha banda, né? Então, e aí, do nada, virou um... Então, assim, foi muito louco, né? E, ao mesmo tempo, cara, pandemia, tão agressivo pra todo mundo... A mídia social tinham até determinados momentos que ou que eu não tava muito legal e que eu não queria me comunicar, ou que eu queria comunicar ou tinha que comunicar alguma coisa, mas eu falava, cara, isso pode ser gatilho pra alguém, entendeu? Eu tô aqui mostrando que 3 empresas, e alguém vai tacar pedra em você e aí de repente... Aí eu falei, cara, eu não tô me sentindo... Então assim, nos últimos tempos, desde que a banda acabou, desde que no início da pandemia, eu dei uma... É isso também, eu nunca pude ter um tempo das mídias sociais, porque tinha que comunicar com a banda, né, e tal, eu queria parar, né, e aí veio a pandemia e isso aconteceu, mas é muito louco, assim, essas coisas todas, elas estão acontecendo ainda muito... a primeira vez, na verdade, que eu tô falando isso em público e, por exemplo, aparece o Mecenas aqui, tá, cara, primeira mão total, né, mas é isso, eu sinto que é algo que eu não imaginava realmente na minha trajetória, e eu sinto que é algo que vale a pena, sabe? Eu acho que é algo que pode se transformar em um veículo de alto impacto, né? Porque no fim das contas, o que esse bando de empresas e tal, o que ela faz? Conecta pontes, cara. Conecta pessoas, investidores, projetos, ideias, a dinheiro, né? É isso, tem que injetar dinheiro na economia criativa nacional, né? E as leis de incentivo são um dos instrumentos para isso, além de vários outros, né? E é isso, cara, tô muito contente, assim, com a toada das coisas. Só não larga a música, pelo amor de Deus, meu amigo. Não, porque, porra, tu é um puta artista. Obrigado. Não, porque senão daqui a pouco passa, velho. Você sabe disso, né? Cara, eu não sei. Você tem que se dedicar ao teu trabalho também, cara. Mas eu acho que se eu não fizer arte, eu caio meu corpo morto, Clemente. Então cara, não deixa essa porra, tu promete? Não vou deixar. Essa porra tá acabando, então eu quero só que... Você tava falando, eu te interrompi, mas achei importante que a gente caiu exatamente onde eu achava que tinha que cair. Fala um pouco sobre a questão do direito autoral no digital, pra gente encerrar o nosso papo hoje. Cara, sim. Então, o quê? Porque tem muita coisa de direito autoral no digital, porque você ia começar a falar disso. Sei. E aí você caiu, e aí eu, fiz uma vírgula ali. O que eu posso dizer, assim, do direito autoral no digital, né? Da mesma forma como existe uma visão negativa sobre o ECAD, né? Uma visão caricata sobre determinadas outras coisas, a gente também pensa na revolução digital e no Spotify. Pô, o Spotify tá pagando mal demais. Paga 70%. Né? Não sei o quê. Mas assim, a gente tem que ter uma visão, né? As indústrias artísticas, elas surgem com tecnologia, elas se formam e começam a ter uma lógica ali, principalmente décadas de 50, 60, 70, se organizando ao redor de majors, ao redor de uma lógica de mercado bem específica, venda de discos, vai crescendo, se adaptando a uma lógica de mercado, uma indústria milionária, sim, né? Essa ideia de que a música não dá dinheiro, pelo amor de Deus. Não, a gente teve um fundo do poço ali depois do Napster, né? Mas aí que tá. Vai subindo, puf, 99. 99 é o último resultado positivo da indústria fonográfica mundial até 2015. Brother, foi né? Por quê? Por causa da revolução digital. Justamente a popularização da internet gerou, olha que interessantíssimo isso, é um ponto no direito que eu acho uma das coisas mais... acho que isso tem que ser muito discutido, né? Em um determinado momento, a internet se popularizando, se criou literalmente uma realidade paralela. O mundo ele acontece aqui, mas no mundo digital, desregulamentado, em que não havia nem tipificação penal, um crime digital por muito tempo não era crime porque não tinha uma tipificação, é uma sociedade paralela.
que surge. Até hoje. A gente, na verdade, tá entrando no que dizem que é a internet 3.0, que é a internet já regulamentada e como um instrumento social de fato, né? Essa internet que eu tô narrando é a internet 1.0, desvairada, né? Que é isso, livre circulação de dados, download, O que isso aconteceu? O que isso gerou? Um impacto definitivo no consumo. É isso que é... Um impacto, inclusive, incrível, porque democratizou total tudo, né? Antigamente pra escutar um álbum, você tinha que juntar uma grana pra comprar aquele álbum pra escutar aquelas músicas. A pirataria, cara, ela possibilitou qualquer um. Eu ouvir qualquer coisa, exatamente, quantas vezes eu quiser. Cara, se eu quiser a discografia inteira dos Beatles, de Schopenhauer não, né? Schopenhauer Schubert e sei lá quem, né? Eu posso fazer. E isso mudou a forma de consumo porque as pessoas não estavam mais interessadas em adquirir um produto musical, elas estavam interessadas em adquirir acesso a uma amplitude infinita de músicas. E isso é curioso também, né? Porque ao contrário de outros bens de consumo, a música ela não tem um teto de consumo. Quanto mais se dá, mais as pessoas têm consumido. A gente não chegou no nível de saturação do mercado. Pode-se dizer que tem muitas produções e tararau. E as pessoas, assim, falando um pouco do digital, por exemplo, eu ouço muito poucas coisas. Uhum. Então, na verdade, para os artistas que eu escuto, eu já dou muito mais lucro do que eu dava antigamente. Exato. Eu comprava um CD, ouvi, eu paguei uma vez e vou ouvir para sempre. Hoje eu escuto, cada vez que eu vou lá, eu dou um play. Né? Então eu dou muitos plays. Eu sou um cara que consome muito poucas coisas. Não sei se você é mais diverso, mas eu tenho meus playlists que eu ouço ali sempre. Assim, então e tem muita coisa boa. E na verdade essa revolução tecnológica permitiu que a indústria existisse de novo. Né? E é isso, a minha visão é essa. Eu acho que o que a gente tem que ter consciência atingiu ali 99, caiu 2/3, derreteu 2/3 os resultados da indústria fonográfica até 2015. O que estava crescendo ali naquela margem era justamente ano a ano, na medida que descia, subindo o streaming, um pouquinho. E do nada agora, 2015, acho que foi o último ano que não tinha igualado e agora já tá mais de 50% do streaming. E sinceramente, o futuro da música é brilhante. Brilhante. Porque é isso, tem essa camada e é uma crise violenta para atingir esse vale, para atingir um lugar muito maior do que o anterior. Porque a facilidade de consumo, a democratização da produção. É isso, que já tá rolando é de você ir lá na rua e conhecer uma pessoa, né? E do nada ela lança uma música que do nada tem 80 mil plays, do nada tem 800 mil em 2 semanas. E não necessariamente essa pessoa precisa estar vinculada a uma gravadora ou alguma coisa. Vai ter um momento, ligando pro teu negócio do Mecenas, que você vai estar no Spotify, você vai poder ir ali vincular, total, né? Seja um mecenas da minha banda. Exato, né? Exato. E é isso, né? Então, assim, o direito autoral digital, ele é algo que ainda de certa forma inédito, né? Muito recente, se transforma a todo tempo, mas é um dos principais meios de rentabilidade e será um dos principais meios de rentabilidade, né? Que não exclui os outros meios tão importantes quanto, né? Por exemplo, o ECAD tem que continuar com o trabalho dele de recolhimento de direito autoral de execução pública de música em paralelo ao streaming. Sim, né? Porque a minha opinião, igual da Lei Rouanet, sabendo o quanto isso é inviável, né, por várias coisas, era assim, no mundo real, físico, rádios, tudo continua igual. Mas eu sou artista, eu sou o Caetano. Não, cara, no meu digital eu quero ir direto nas DSPs, quero receber direto, entendeu? Eu tenho o direito de bypassar tudo isso, porque eu posso. Porque é simples hoje receber direto das DSPs, porque tá ali quantificado, quantos plays, você pum. Porque no digital eu acho que não faz sentido. Em todo o resto eu acho que faz. Mas eu ter o direito, não, olha, eu quero receber direto de todas as DSPs, vou lá através da CD Baby ou da OneAPM, seja lá a distribuidora, eu vou lá e pum, quero receber direto. Ok, direto. Você botar lá, tua conta bancária, cada play vem para você direto. Acabou. Bypassou tudo. Né? Então, essa é uma possibilidade. Eu acho que outros países vão ter isso antes da gente. Sim. E você pode muito bem também decidir receber fora, né? Cara, assim, a gente tá falando agora do streaming, né? O streaming era
É aquela coisa, a solução ela tá sempre além do horizonte da nossa visão. Sim. Quem pensaria no streaming em 97, quando a coisa ainda estava se estruturando, a implosão da lógica? Gente pensando, mas ainda estava totalmente fora do mercado e da lógica, estava uma coisa muito disruptiva ali, aí veio o Napster e tudo mais. Então, o Napster deveria ter virado uma plataforma de streaming das próprias gravadoras. Na verdade, né? ela não virou porque ela foi engolida por processos judiciais de grandes gravadoras, justamente, né? Então ela foi ali a vanguarda que o sistema, ensapatou e o resto subiu logo em seguida, quando explodiu ali em diversas milhares de partes, acabou a chance das gravadoras de talvez terem olhado aquilo. Mas se a gente estivesse dentro de uma gravadora, há 20 anos a gente não ia conseguir. Não ia, porque é isso. Só estando bolha, de fora você consegue enxergar. Exatamente. Né? E assim, a bolha agora talvez seja contratos inteligentes blockchain. Talvez a próxima etapa seja onde essa. eu defino o que eu faço porque com minha isso talvez seja o fim do sistema de gestão coletiva de direitos autorais. Eu não preciso de uma associação para me representar, porque eu já tenho toda uma gestão de direitos autorais organizada em contratos que executam os pagamentos e fazem a autogestão ali dos próprios direitos, do próprio uso da obra. No blockchain, né? No blockchain, exatamente, né? Que estão ali vinculados direto à conta. Então, não vou precisar passar por todos esses entes. Quem está executando a música lá em um determinado festival, já existe uma tecnologia que vincula aquele contrato que dispara o pagamento. É quase como uma distribuição automática. É muito clara, né? Assim, lá nos Estados Unidos, nas convenções, cara, a gente tem certeza que no digital isso vai acontecer. Tem muita gente que já tem, inclusive, iniciativas, empresas tentando resolver isso, mas esbarra no mesmo lugar que as plataformas de streaming esbarraram lá atrás. Que segurança jurídica, tudo que veio antes do iTunes, que não conseguia. É porque o Steve Jobs conseguiu na marra ali pegar o conteúdo, né? Até porque ele tinha uma base de consumidores bizonhos. Exatamente. Tinha o iPod ali que sairia, então o cara conseguiu convencer. O topo do mercado induziu, na verdade, um comportamento porque forneceu um produto que resolvia ali. Porque, ao fim das contas, é isso, né? Como ele mesmo diz, né? Que a praticidade sempre derruba a pirataria. Sempre. Né? Porque é isso, cara. Eu vou fazer um download no meu computador, pra pegar a memória do meu computador, pra botar num iPod, pra ir ficar lá sem a capa do álbum e tal. Pô, eu entro no Spotify lá, o cara me dá umas músicas maravilhosas feitas com uma curadoria pra mim, com um bom dia, raiar do dia, descobertas de não sei o quê. Músicas que vocês mais ouviram nos últimos anos e o algoritmo descobre o que você ouvia no 1998. Pelo amor de Deus, meu. Não, eu vou fazer esse negócio todo. Eu quero cardápio de... curadoria. Eu ainda acho que a gente vai ainda ter que daqui a 5 anos você vai ser vivo, já tem algumas companhias que te dão, né? Você é Oi, aí você tem Deezer, mas acho que isso vai ter em tudo. Então você vai ser Flamengo, sócio torcedor, você vai ter, sei lá, em todo o serviço você vai ter embedado aí no teu preço a porra do teu streaming. Então em algum momento vai estar no celular de todo mundo, inclusive quem não tem condição hoje de pagar o que pra mim é um preço que eu acho barato, acho que chegou num preço bom, apesar do dólar ter subido, é um preço bom, mas pra muita gente é completamente impossível, né, de pagar. Né? A gente viu aí um auxílio emergencial, o quanto fez de diferença na vida de milhares de pessoas. Então quando você fala, pagar R$39 pra ouvir música, talvez seja prepotência nossa e arrogância achar que isso tá barato. É bizarro pra uma pessoa que tá com dificuldade de comprar arroz pra botar na mesa ali, né? Mas aí tudo bem, o cara consome no YouTube aí são as bases de público, aí são também segmento, aí na verdade é a estruturação social como um todo, né, e o ecossistema. Meu querido, eu vou, porque a gente começou um pouco mais tarde e vai chegar o Rick Ferreira hoje, que é um cara que é incrível. Se você quiser ficar aqui... Do Raul, né? Que tocou com o Raul a vida inteira, mas é um puta de um músico, né? Irado. Queria te agradecer por ter vindo aqui, por ter aberto essa história aqui. Eu que agradeço. E se mantenha próximo, irmão. Sim, com certeza. Mesmo Somos assim. parceiros, cara. Lá em Brasília, sempre que você for, dá um alô. Acho que eu só não fui pela pandemia, né? Pois é. A gente se conheceu um pouco antes da pandemia, né? Agora o Norton aí também é teu vizinho aí. Quando eu vier no Rio, Norton tá ali, dá um close, cadê o Norton? Ih, ficou ruim. Pô, fica aqui mais bonitinho, porque aí o Tarcísio só... Não, porra, chega aí. Nortinho aí, ó. O do Mecenas da Herta também, meu sócio. E é isso, cara. Acho que tem que conectar as pontas, né? Sempre. Lá em Brasília, eu acredito muito na cidade, eu sou entusiasta da cidade. Acredito que ela pode ser um polo de economia criativa, de turismo cultural. E você aqui com todo esse background de vivência aqui no Rio, acho que as capitais guardam isso, né?
herança cultural e Brasília, por ser uma cidade jovem, vamos voltar ao início do papo, né? Os paradoxos de uma cidade jovem que é capital e que eu realmente acredito em potencializar a cidade e a economia. Eu acredito, na verdade, que o futuro do trabalho, o futuro da economia é a economia criativa. Se o capitalismo não enxergar uma forma de capitalizar o trabalho criativo, já era pro capitalismo, sabe? Eu acho que a revolução digital coloca esse checkmate também, né? A automatização dos processos, a precarização das forças de trabalho, isso vai nos levar a uma situação em que a gente vai ter que entender que a nossa capacidade criativa é a nossa maior força de distinção como seres, né? E haverá um momento em que a gente vai ter que fazer a arte, cara, para continuar vivo. Eu acho que em algum ponto o consumidor também vai exigir da empresa que ele consome esse tipo de compromisso. Compromisso, A própria Natura cresceu muito com os programas que ela adotou, né, de cultura. Tem vários cases aí que mostram isso, não só no Brasil, mas no mundo, né? E é isso, assim, eu acho que é uma alegria pra mim estar aqui. Já queríamos ter feito isso aqui desde que a gente se conheceu, né? Na pandemia a gente se falou muito e assim, cara, eu no canal, o meu compromisso também é com essa democratização de informação. Que de alguma forma eu tô fomentando da minha maneira e isso vai crescer e vai chegar a cada vez mais gente. E é o legal que quando a gente começou a falar assim com as pessoas, aqui eu no olho das pessoas, pessoas que não são da música começaram a assistir. Amantes da música, da cultura. Então, esse tipo de coisa, na hora que você cresce, e esse vídeo vai ficar aí por muito tempo, espero que o teu projeto esteja de pé daqui a 5 anos, 10 anos, pessoas vão entrar, vão ver esse vídeo, vão poder ir ali. A parte da história, né? Que é construir essa curadoria de conteúdo, né? Ter reputação para as pessoas assistirem um vídeo meu e falarem, cara, esse cara tá lá, ele é legal, então eu vou entrar ali e vou investir, né? Que é uma construção, né, irmão? E é uma alegria pra mim estar aqui. Porra, essa cadeira aqui já sentou uma galera. Já sentou a galera, meu. Eu sou aqui, velho. Eu sou aqui peixe pequeno, velho. Ó, teve uma parada que rolou em Curitiba que pode rolar em Brasília. Uma empresa lá se organizou pra me levar com a minha equipe. Ah, que legal. E aí a gente fez 14 podcasts numa produtora lá dentro. Que fera. Eu não ganhei absolutamente nada. Ok. Clássico da cultura. Não, mas cara, aí eu, assim, ele viabilizou que eu estivesse em Curitiba entrevistando pro podcast 14 pessoas de lá. Vamos fazer isso lá em Brasília, cara. Então, eu tô me dispondo nesse momento a não ganhar, mas não gastar. Se eu conseguir estar lá e, cara, eu vi 14 pessoas, né? Pô, tô levando mais gente pra mais gente. É isso. Com casa 5, é isso aí. Irmão, mas se tiver projeto de lei, o cara, eu quero ganhar o meu também, pronto. Senão a gente entra lá, pô, vai lá. Não, mas tem que botar dinheiro na cadeia produtiva. A Boom Media que me levou pra lá, me levou do bolso, porque ela queria fomentar a cultura na cidade, achou importante eu estar ali. Então, pô, do caralho. Aí eu vou feliz também. Com certeza, com certeza. Gente, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!